e a universidade e a Unidade Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação do Distrito Federal, a EAPDF. Informamos que o evento está sendo transmitido pelo canal do Projeto E Agora, no YouTube. Convido para dar o início a essa solenidade a professora Isabela Oliveira, coordenadora do projeto, para dar as boas-vindas e apresentar o projeto do E Agora Brasil. Olá a todos, uma boa tarde. Eu agora vou passar a apresentar para vocês alguns slides para mostrar um pouquinho do que é o nosso projeto, que tem sido essa experiência maravilhosa de trabalhar com inteligência artificial na educação. O projeto É Agora Brasil, do qual eu sou coordenadora, nasceu no ano de 2024 aqui na Universidade de Brasília, e ele volta-se para pesquisa, treinamento e letramento digital e midiático. Nós temos uma equipe grande de mais de 20 pessoas trabalhando conosco. Eu sou a coordenadora, a professora Liliane, que é a diretora da Faculdade de Educação e a supervisora acadêmica. Temos aí as nossas assistentes administrativas, docentes que fazem parte da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Farroupilha, a quem eu apresento aqui o professor Edson, que está aqui presente conosco, do Departamento de Ciência da Computação, que é quem coordena e supervisiona essa parte científica, entre outros projetos que estão em andamento. Temos aqui as nossas assistentes de pesquisa, nos vários projetos que estão aqui, os nossos assistentes operacionais e os nossos queridos tutores, que coordenam os alunos que estão fazendo o encerramento hoje do seu curso, né? Esse projeto ele envolve pesquisa. Em 2024, 2025, nós estamos trabalhando numa análise comparativa sobre o uso da inteligência artificial na educação básica. Isso foi feito, num primeiro momento, numa pesquisa de campo exploratória, e agora a gente está na fase de análise das leis, diretrizes, dos frameworks, uma pesquisa que está sendo realizada em 20 países, e esses são os países que estão fazendo parte dessa pesquisa, né? Depois eu vou falar um pouco mais de algumas das descobertas que eu tive ao longo da pesquisa de campo nesses países. Como vocês podem ver, a ideia era justamente ter um pouco de cada continente. Infelizmente, ainda nos faltou um pouquinho do sul da África, um pouquinho da Austrália, para que a gente pudesse ter esse panorama do mundo. E nós estamos agora para 2026, tendo como um objetivo desenvolver, no que diz respeito à pesquisa, uma prova de conceito de um chatbot para os professores da rede pública do Distrito Federal, mais especificamente para os professores do ensino médio. Esse projeto está sendo desenvolvido com a coordenação do professor Edson Ishikawa. Então, nós temos, então, o objetivo de auxiliar os professores a fazer uma transformação digital da sua prática, transformando o seu programa de ensino, seus planos de aulas, suas avaliações, tudo que eles estão fazendo, mas tudo isso em sintonia, alinhado com o currículo em movimento, com as diretrizes locais, com as diretrizes nacionais e com as melhores práticas, frameworks e regulações internacionais. Então, seria um chatbot para a gente fazer um alinhamento da prática do professor lá na ponta com tudo isso e, ao mesmo tempo, construir isso dialogando com o professor para que o professor possa trazer para nós os insights que a gente pode ter para fazer com que a vida dele fique melhor, né? E aí também temos a pesquisa também em desenvolvimento da experiência de aprendizagem com realidade imersiva, né? Isso é feito com os professores e alunos da Faculdade de Comunicação, também com os alunos e professores do ensino médio. A ideia é construir uma experiência imersiva de educação midiática com vídeo 360, e aqui no projeto a gente está dando pontapé inicial a isso, construindo um pequeno laboratório para isso poder acontecer, e aí nós vamos levar esse conteúdo para a escola e comparar como é, então, uma experiência imersiva numa aula de educação midiática, que é uma unidade curricular para eles, e como é uma aula sem isso, né? Então, a gente está super animado com as pesquisas do ano que vem. Para esse ano, nós estamos encerrando o nosso curso de capacitação, a primeira turma piloto, que é essa turma em parceria com a EAP. Nós temos aí 180 horas de curso, sendo 160 na modalidade autoinstrucional e as demais aulas síncronas. Essa turma iniciou com 230, nós estamos conseguindo terminar com 100 alunos aqui, ou quase 100 alunos, de uma forma
bem cursada, né? Ou seja, com todo o conteúdo e com acompanhamento, como a gente acha que deveria ser. E na nossa versão autoinstrucional livre, lá no Avamec, nós já temos mais de 30 mil cursistas, né? Esses, assim, fazem quando querem, não quando podem, e nosso curso lá, ele está todo em módulo. Nós vamos estar lançando brevemente a trilha no MEC, a trilha completa de todo o curso. As apostilas do curso são mais de 500 páginas, com todo o material do curso, com acesso aos vídeos, com QR Code e tudo mais. E para o ano que vem nós vamos fazer a revisão do conteúdo e a análise de impacto de tudo que a gente está desenvolvendo. O nosso curso ele foi construído pensando num alinhamento do conteúdo que precisa ser oferecido para os professores de acordo com o que está dito no Plano Nacional da Educação de Educação Digital, e entre outras normativas. Então, ele não tem só inteligência artificial, ele tem educação digital, midiática, letramento visual, introdução à inteligência artificial, IA generativa na educação, metodologia, tecnologia IA na prática docente e bem-estar e convivência digital. Então, por isso a gente tem, eu posso dizer com propriedade que eu estive em todos esses 20 países que comentei com vocês, talvez o mais completo curso de capacitação de IA do mundo. E eu acho que ganhamos algum troféu, não só com essa iniciativa, mas a gente sabe que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, temos várias outras iniciativas que nós vamos ver aqui no Brasil, porque em alguns aspectos nós estamos muito bem. Então, o nosso curso funciona mais ou menos assim. Aqui são as apostilas de conteúdo que eu mencionei, que na verdade são cada um dos módulos de conteúdo, é dar mais uma forma do aluno aprender, não só online, mas pelo WhatsApp receber o seu conteúdo. E nós temos, por fim, o nosso letramento digital via redes sociais. Fizemos 40 entrevistas com experts nacionais e internacionais em parceria com a NBTV. Fizemos essas apostilas de conteúdo, outras apostilas com materiais complementares, né? Mais de 50 vídeos que foram feitos aí pelos nossos assistentes, vídeos com aplicações de IA na educação, para que o professor tenha lá rapidamente esses recursos, e muitos posts, já que o nosso objetivo era também poder construir uma rede de aprendizagem informal via as redes sociais. Todas as nossas redes sociais são essas, se chamam todas iagora.brasil, né? E vocês vão encontrar muita coisa interessante. Então, nós já alcançamos aqui nessa turma piloto 100 professores, mais de 30 mil professores no Avamec, as entrevistas, as 160 horas de curso autoinstrucional, apostilas de conteúdo, de material complementar. E o que vem por aí, eu já dei uma dica para vocês, é a continuidade dessa oferta autoinstrucional gratuita. Vamos chegar a 100 mil, se Deus quiser, no ano que vem. O lançamento da nossa trilha autoinstrucional no Avamec, a revisão de todo o conteúdo e análise do seu impacto, isso vai ser uma parte importante do trabalho. Nós estamos aí querendo contratar uma consultoria do próprio INEP para poder avaliar o conteúdo, para ver se ele está de acordo com essas normativas, que é a nossa intenção, e também adaptar, porque em 2 anos muita coisa mudou, né? E fazer, obviamente, o lançamento dessas apostilas, dos livros, do chatbot, seguir com essas pesquisas que eu já falei para vocês, e com algumas das parcerias internacionais que surgiram nessa maravilhosa viagem que a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a Universidade de Brasília me proporcionaram para que eu possa trazer para vocês o resultado desse curso e tudo mais que está envolvido dentro desse projeto. Então, é uma alegria poder contar com cada um de vocês aqui nesse momento, e nós passamos então agora para nossa abertura com os meus maiores e melhores agradecimentos e as boas-vindas a cada um de vocês e aos grupos aos quais vocês fazem parte. Cristiane? Então, dando continuidade aqui à nossa mesa de abertura, contamos com a presença de professores muito importantes aqui para o nosso projeto, para essa parceria. Temos o professor Márcio Muniz de Farias, vice-reitor da Universidade de Brasília, professora Liliane Campos Machado, diretora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, professora Linair Moura Barros Martins, representante da Unidade Escola Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal, a EAPDF, e a doutora Renata Viana, superintendente científica, tecnológica e de inovação
da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Passamos, então, a palavra ao professor Márcio Muniz Farias. Obrigada. Alô, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Estou em tela? Bom, então começar a saudar primeiro a professora Isabela Oliveira e todos os demais colegas que participarão dessa abertura e todos aqueles que estão nos ouvindo, professora Liliane, colega Renata da FAP, professor Edson e todos os representantes de entidades do governo, tanto estadual quanto federal, né? Geralmente, nessas aberturas, eu faço uma fala mais protocolar, mas recebi a solicitação da professora Isabela para falar também um pouco da IA na UNB e na educação, de uma forma geral. Então, eu vou fazer uma espécie de Vou mostrar um pouco da experiência e dos desafios que tem sido para a gente esta implementação da IA na UNB. Por coincidência, nós começamos a nossa gestão, a professora Rosana e eu, exatamente há um ano, no dia 25/11/2024. E no nosso programa colocamos 6 eixos temáticos e alguns deles estavam relacionados com os grandes desafios nacionais, dentre eles a defesa da democracia, a crise climática, que ficou muito em evidência agora durante a COP30, mas também tinha um item lá de IA na esteira do chamado PBIA, que é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, e a convocação de que a UNB fizesse parte integral nesse programa, nesse esforço nacional, que é, na realidade, um esforço de soberania nacional. A professora Rosana tem um background em linguística, ela é de letras. E só para contextualizar, eu sou engenheiro civil, mas com a formação numa área chamada de métodos numéricos computacionais. Não vai falar de forma muito técnica, mas métodos numéricos, principalmente em engenharia, visa a solução de problemas que são matematizáveis de alguma forma, cujo comportamento físico e cujos materiais são mais ou menos bem conhecidos e que, embora possam requerer uma capacidade computacional muito grande, o fenômeno em si é mais ou menos bem simulado. Do outro lado, a gente tem problemas que a gente precisa fazer previsões, mas que a gente não tem a menor ideia dos mecanismos por dentro e por trás desses problemas, né? Problemas como a previsão climática, por exemplo. Então, esses problemas que são aqueles que são mais adequados ao uso de IA. A IA começou com a técnica matemática, estatística, chamada de redes neurais, em que, basicamente, a gente tinha um grande conjunto de dados de entrada e uma saída conhecida. E cada valor desse de entrada era multiplicado por alguns números, somado com outros, o que a gente chama de parâmetros, de tal forma a tentar reproduzir a saída. E esses números ficam mudando, de certa forma, não aleatória, tem um algoritmo por trás, até que a entrada produza a saída desejada. Basicamente é isso que uma rede neural fazia. Para isso, a gente usava um certo número de camadas intermediárias de multiplicações. Essas redes neurais ganharam um número de camadas intermediárias muito grandes e a gente tem hoje o que a gente chama de rede neural profunda. E elas ainda faziam isso, faziam previsões. Elas tinham que ter dados supervisionados. A gente treinava, por exemplo, para reconhecer imagens, dava a imagem de um gatinho e dizia, marcava o contorno e dizia, isso aqui é um gatinho. E depois de ver milhares, milhões de imagens de gatinhos, ela era capaz de identificar uma imagem que era de um gato. Só que houve um desenvolvimento relativamente recente, há pouco mais de 10 anos, em que a IA começou a prescindir desta interferência humana, de dizer o que era. Ela passou a entender os contornos exatamente do que era um carro, do que era um gato. E isso deu ensejo ao que a gente chama hoje de IA generativa, né? A IA generativa, ao invés de fazer previsões, ela é capaz de gerar
dados novos com uma certa consistência. Ela pode gerar textos, ela pode gerar sons, ela pode gerar música, ela pode gerar poesia, ela pode gerar imagens. E o exemplo maior disso é o chat GPT, né, que é relativamente recente na sua versão comercial de 2022 e agora atingiu a versão 5. E junto com o chat GPT vem vários outros. Então, quando a gente fala hoje em IA, geralmente as pessoas estão se referindo a alguma coisa parecida com o chat GPT, que é, na verdade, o que a gente chama uma LLM, um modelo de linguagem de grandes dimensões. Então, isso é só um pouquinho de tecnicismo, para que a gente entenda o que é que a gente está falando. Então, quando a gente assumiu, eu cheguei para a professora Rosana e fiz uma pergunta clássica, que eu me lembro bem do dia. Né? Digo, professora, a gente tem certeza que quer mesmo incluir a IA como um ponto estratégico na nossa gestão? Porque se realmente a gente for sério em relação a isso, a gente tem muito trabalho pela frente. A gente precisa, para começar a brincar com IA, 4 requisitos. Na verdade, eu tinha falado 3, mas estou acrescentando o quarto agora. Primeiro, antes da IA, tem a IN, a inteligência natural. A gente precisa ter massa crítica suficiente que entenda de IA dentro da nossa universidade. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito é que a gente precisa de dados, dados massivos. IA se desenvolve com treinamento à base de dados, que podem ter erros e que precisam ser tratados estatisticamente. Terceiro, a gente precisa de grandes investimentos em infraestrutura, em pessoal, em hardware e software. E quarto, eu acrescento, a gente precisa de um propósito. A gente precisa de IA para quê e para quem. E fomos respondendo a essas questões. Então, a primeira, que é a questão da massa crítica dentro da universidade, não haveria um canto mais propício. Temos professores que vêm mexendo com IA há mais de 30 anos, com redes neurais, agora com IA, até os modelos grandes de linguagem. Né? Dados, principalmente aqui em Brasília, mas em qualquer canto, não faltam. Dentro de uma universidade, como a Universidade de Brasília, nós geramos dados anuários de todos os tipos, todos os anos, todos os dias. O governo gera dados tremendos. Imaginem o SUS, a quantidade de dados que tem disponível no, no, na nossa base de saúde. Investimentos na parte de infraestrutura era o que estava pegando mais, né? E identificar um nicho, né? E esse nicho a gente está identificando aqui em Brasília como sendo o próprio governo, inicialmente. Pretendemos fazer parte integral e responsável dentro do nosso programa Brasília de IA, e também pretendemos usar IA para nossa gestão, para que a gente tenha uma gestão que seja participativa, que seja eficiente, que seja baseada em dados, que seja baseada em evidências. E esses dados estão sendo cada vez mais tratados. Nós fizemos agora uma volta ao SISU baseada em dados de 25 anos, fizemos agora um painel de gestão em que os dados de gestão, de custos, de gastos da UNB estão todos mapeados e a gente já usa a ferramenta de IA para prever como cada unidade está gastando e vai gastar. Então, a gente se posicionou em relação a esses 4 itens. O primeiro passo realmente era mapear a inteligência natural que a gente tem na UNB e começamos, então, a fazer uma radiografia e encontramos que nós tínhamos mais de 30 laboratórios de IA espalhados nos diversos departamentos, e muitos deles competindo entre si, se apresentando aos editais, se apresentando ao governo em nome da universidade, buscando recursos para o próprio laboratório. Esse foi o primeiro passo, identificar a nossa inteligência instalada, em termos de pessoal e de recursos laboratoriais. No segundo passo, nós decidimos unificar. Ao invés de o pessoal ficar disputando, criamos um centro integrado de IA, que é hoje liderado pelo professor Ricardo Viário, que tem sido um grande parceiro, é o diretor do nosso Instituto de Exatas, que tem sido um grande parceiro
nesta odisseia da UNB rumo à IA e à supercomputação. Criamos, então, um comitê central, um comitê permanente para as políticas de IA e supercomputação da UNB, centralizado na vice-reitoria, comigo, mas contando com a nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, o nosso Parque Científico Tecnológico, com o nosso Centro Integrado de Inteligência Artificial e com as principais unidades, né, no caso o IE, o Gama e a Faculdade de Tecnologia. Dentro desse comitê, nós criamos grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho foi para criar o nosso curso de bacharelado em IA, mas também criamos um grupo de trabalho de infraestrutura, um grupo de trabalho de governança e ética, cujo professor Edson, que está aqui, também participa, e um grupo muito semelhante a isso que a professora Isabela está fazendo, que é um grupo de letramento digital, mais voltado para os servidores da UNB. Então, o primeiro grupo, que foi esse grupo de IA, o curso de IA era o que tinha mais dificuldades, né? Eu já participei da criação de alguns cursos de graduação, de pós-graduação, de reforma curricular, e a gente costuma brincar que existem duas formas de fazer uma reforma curricular. A fácil é esperando que o ET traga os dados todos prontos para a gente, né? E é difícil juntar um grupo de professores. E foi isso que a gente fez, juntar grupo de professores de diferentes unidades que competiam entre si e que arriscavam ter 3, 4, 5 cursos de IA na UNB. Então, dentro do próprio IE, tem matemática, tem estatística, tem o SIC, dentro da Faculdade de Tecnologia tinha vários cursos, então juntamos a Faculdade de Tecnologia, a Faculdade de Ciências e Tecnologia e Engenharia do Gama, juntamos a FACE, a FUP, a Física, e depois de muitas idas e vindas, chegamos a uma proposta que é relativamente inovadora e é a proposta que foi aprovada há menos de 2 semanas em todas as instâncias da UNB. E com isso vamos ter o nosso primeiro curso de IA a partir do ano que vem, a partir do primeiro semestre de 2026, o bacharelado de IA da UNB oferecendo 30 vagas. Será um curso de 4 anos, envolvendo 4 unidades acadêmicas: o IE, a Faculdade de Tecnologia, a Faculdade do Gama e também o pessoal de Física da FUP. Esta volta ao SISU também só foi possível, essa entrada no primeiro semestre do ano que vem só foi possível também com a nossa volta ao SISU, que também foi uma grande batalha que a gente fez. Na parte de infraestruturas, a IA é uma tecnologia que é disruptiva, ela pode gerar coisas que a gente não tem a menor ideia do que é, mas ela é assimétrica, ela permite que a gente, com poucos recursos, dispute com pessoas com grandes recursos, né? Desde que tenha a inteligência natural. É possível a gente fazer grandes ações de IA simplesmente com um software e com laboratórios relativamente pequenos, com computadores, desde que tenha placas gráficas. Ontem mesmo a gente inaugurou no Instituto de Exatas um laboratório chamado Lab IE, que é um laboratório especificamente com uma certa flexibilização que permite práticas educacionais diversas, né? E entre elas a IA. E vamos trabalhar com os colegas dessas 3 unidades para criar laboratórios específicos de IA no nível das unidades, para que a gente possa usar no ensino de graduação. Essa é uma aplicação, incluindo cursos, né? Por outro lado, se a gente quer tratar realmente dos grandes problemas nacionais, como eventos climáticos, como as políticas de saúde, como o avanço no desenvolvimento de fármacos, da genética, da engenharia genética, problemas de segurança nacional, desenvolvimento de grandes modelos de linguagem, aí a gente está falando no outro extremo, em que a gente precisa realmente de grandes investimentos. Eu vou dar uma ideia para vocês do que é necessário para a gente fazer esse tipo de coisa, e a gente está tentando fazer. Primeiro, esses cálculos, essas computações que a gente precisa, chegaram a números astronômicos que a gente chama de teraflops. São quadrilhões de operações por segundo, 10 elevado a 15 operações por segundo.
E a gente já está chegando aos chamados hexaflops, 10 elevado a 18 operações por segundo. Isso precisa de uma série de processadores trabalhando em paralelo, e, enquanto eles pensam, eles gastam uma quantidade de energia tremenda. E eles aquecem e a gente precisa refrigerar. A gente precisa, então, ter uma sala, chamada uma sala cofre, que permita manter, e com redundância, uma refrigeração altamente potente, cálculos que consomem muita energia e mantendo a segurança ao acesso a esses dados, incluindo a segurança física contra incêndio, contra entradas e tal. Para fazer esses grandes investimentos, é impossível a gente fazer isso em nível de cada unidade. Então, definimos que a nossa Secretaria de Tecnologia de Informação, onde nós temos cerca de 130 servidores, pessoas, né, seria o nosso foco de investimento em infraestrutura pesada. E criamos já o nosso laboratório multiusuário institucional de supercomputação, com a doação que recebemos de 2 supercomputadores, mais 2 que compramos e mais 32 que a gente tinha. E hoje nós já abrimos editais para qualquer pessoa da universidade, democratizando, possa usar esses recursos por meio de editais. Então, estamos com um edital aberto para usar essa infraestrutura que montamos em menos de um ano. Junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, nós recebemos uma demanda de criar um projeto, já dentro do escopo do chamado PIBIA, do Plano Brasileiro. Esse projeto, então, vai ser mais voltado especificamente para a IA. O nosso laboratório atual só tem 2 servidores dedicados à IA. Então, pretendemos trazer, multiplicar essa quantidade, no mínimo por 10 vezes. Então, estamos com um projeto, para vocês sentirem só a ordem de ideia de custo, da ordem de 25 milhões de reais para investir em grandes servidores com placas gráficas capazes de não apenas usar, mas desenvolver uma inteligência artificial e uma LLM soberana brasileira. Além disso, o Ministério tem da ordem de 25 bilhões para aplicar no PIBIA. E uma das grandes ações é trazer os chamados grandes data centers e grandes supercomputadores, que permitam fazer aquelas simulações que eu falei de grande escala, como simulações de efeitos climáticos e outros do tipo. Hoje nós temos um supercomputador que fica em Petrópolis e que pertence ao Ministério, ao MCTI, que é o chamado LNCC. Só o LNCC tem um custo de energia da ordem de 6 milhões de reais por ano, que equivale a uma cidade pequena, de uns 5 mil habitantes. O próximo vai ter 10 vezes isso. Estamos tentando trazer isso para Brasília e para o UNB. Se isso chegar ao UNB, vão ser investimentos da ordem de 2 bilhões de reais. É esse o nível de investimento que a gente está falando. No outro ponto, não do desenvolvimento da IA, mas do treinamento de pessoal no IA, existe uma demanda tremenda por formação em recursos humanos. A professora terminou de falar da ordem de 100 mil pessoas, né? E é isso que o MCTI quer formar no Brasil todo nos próximos 5 anos. É uma quantidade imensa de pessoas. Nos diversos níveis de ensino, né? Tanto de graduação, e nos habilitamos nessa frente com o nosso curso de graduação, de bacharelado, começado no ano que vem, mas também no nível de pós-graduação, já temos alguns cursos, e estamos começando também um novo curso de doutorado, mas também na pesquisa, desde a pesquisa mais básica, nas engenharias e tal, até as pesquisas nas LLMs, e cursos à comunidade, a começar com a comunidade interna, os nossos próprios servidores técnicos administrativos, e também a comunidade externa. E é nesse contexto que se inclui, de forma muito bonita, e eu fiquei muito feliz de ver, por isso eu fiz questão de participar aqui, e que é esse curso de formação e de letramento dos professores da educação básica, né, em que se enquadra o projeto E Agora Brasil. Eu acho que aí a gente responde aquela questão do propósito, né?
a quem interessa, a quem a gente deve visar com os nossos programas de IA. E, nesse caso, nada melhor do que as licenciaturas, porque é ali que está a formação dos nossos futuros pesquisadores e professores. Então, nesse sentido, eu só tenho a agradecer à professora Isabela e toda a sua equipe do IAgora e convidá-las para se juntar a nós nesse esforço, quem sabe adaptando esse curso que está sendo oferecido os professores da educação básica aos nossos próprios servidores da UNB, com o know-how que vocês desenvolveram e com a estrutura física que foi criada, eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom trabalho. É isso. Muito obrigado. Desejo a todos um seminário fantástico e tenho certeza que vai ser. Muito obrigada, professor. E da nossa parte, estamos à disposição. O material o material está pronto, então é só uma questão de dizer quando começamos. É muito simples. Ótimo, Muito bom. agradecemos a Ano que vem. palavra. Agradecemos a palavra do professor Márcio Muniz de Farias, vice-reitor da Universidade de Brasília. Convidamos agora a professora Liliane Campos Machado para fazer uso da palavra. Professora. Boa tarde a todos, né? Professora Renata, professor Márcio, professora Minaí, professora Isabela e todos que estão presentes na sala e a todos que nos ouvem pelo canal aí de Agora Brasil. Então, na pessoa da Isabela, eu queria cumprimentar todos mesmo, de forma muito especial. Oh, desculpa. Não pus silencioso, gente, perdão. Dizer para vocês o encantamento de ter encontrado a Isabela aí pela vida, pela Faculdade de Educação. Na verdade, a Isabela não era para estar comigo, era para estar com a professora Adriana, e acabou está terminando um pós-doc, estou terminando as pesquisas de pós-doc com ela e aprendendo muito com a Isabela. Né? Então, reconhecer todo o mérito deste ano de trabalho, um trabalho árduo que a Isabela tem feito aí pelo Brasil e pelo mundo. E aí, Márcio, eu acho que a gente que está dentro da universidade, e a FAP também, né, porque é um investimento alto da FAP, mas um investimento que foi muito, muito bem gasto. Isabela multiplicou este recurso que ela ganhou da FAP e fez proezas com esse recurso em termos de formação junto à EAP, o que ela está levando para o AVAMEC, e as dimensões que esse projeto, que começou pequeno, está ganhando pelo Brasil e pelo mundo mesmo. E é uma pessoa que tem uma garra para fazer, para além de todos os desafios de vida que passou aí. Então, essa lógica da pesquisa nos 20 países, a questão da formação, que para nós aqui na Faculdade de Educação é o mais caro, é o que o meu olho mais brilha enquanto supervisora aí de pós-doc, enquanto partícipe dessa equipe da Isabela. Agora, toda essa construção da prova, né, do conceito do chatbot, e tudo muito voltado para as questões do currículo, de novo, volta para as temáticas da Faculdade de Educação, e é isso que o professor Márcio falou. Não tem como a gente sair, é uma discussão que está posta, e eu venho falando muito isso sempre que alguém nos chama para conversar sobre IA, não tem como não discutir IA, não dá para negar IA. Ou nós vamos dialogar com a IA, entender a IA, conhecer a IA e começar a formar os nossos professores, formar os nossos alunos para usar a IA como uma grande aliada, ou nós vamos rodar em círculos e vamos usar muito mal a IA. Não vamos saber utilizar com qualidade. E o material que está produzido aí, com as mais de 500 páginas, é exatamente esse movimento. Como que a gente pode usar a IA num processo formativo, como que a gente pode usar a IA de forma ética, como que nós podemos usar a IA para um letramento. Então, ou seja, como é que nós podemos formar com IA para que a IA faça parte desse processo pedagógico. Então, hoje é um número já bem significativo de formação feita junto à EAP, desses 230 cursos que começaram. A gente sabe que quando o curso é autoinstrucional, a gente tem uma tendência a ter baixas, mas a gente começamos com os 230 aí, começou com 230, mas ainda tem um número significativo terminando, mas o volume maior disso já está atingindo quase 130 mil cursistas pelo AVAMEC, né? Parece jogar holofote, não é jogar holofote. Se todo mundo tivesse a oportunidade de abrir o material e conhecer o material, como eu li a fundo o material, para gerar um relatório para a Isabela, o material tem uma qualidade, que é uma qualidade de vídeo, uma qualidade de material de produção escrita, que vale a pena ser conhecido, que vale a pena ser estudado,
até para a gente conhecer o que é IA mesmo, e nós estamos entrando nesse contexto, tá? Então, as temáticas que são trazidas nos tópicos que foram apresentados pela Isabela são tópicos que são muito caros para nós que estamos dentro de uma universidade e que, independente de ser de uma faculdade de educação, estamos fazendo educação, seja na FAC, seja na FT, seja lá no Gama, né? Seja, igual o professor Márcio colocou, para se construir o curso de IA, que nós aprovamos no último consune, né, professor? Ele foi construído a muitas mãos, ele foi construído de forma interdisciplinar. Então, esse é o encanto. Nós fazemos educação nessa universidade, nos vários campos onde nós estamos alocados, e essa é a beleza, e é isso que a Isabela tem trazido e tem buscado com esse projeto. Fizemos uma reunião na sexta-feira com o pessoal de fora do país, então a internacionalização está muito demarcada também, professor Márcio, com essa proposta da Isabela. A ideia da gente trazer alguns laboratórios de criatividade e, a partir dele, construir questões a partir da IA também, tá? Então, meu papel aqui hoje é de parabenizar. A gente está chegando nesses 2 dias de formação, nesses 2 dias de evento, mas são 2 dias também de coroar muito trabalho que já foi feito no ano de 25 e anunciando muita coisa que ainda tem que ser feita no ano de 2026. E agradecer muito a Isabela por ter confiado. Não me conhecia também, e confiou, e a gente tem dialogado, tem sido diálogos, às vezes até muito rápidos, mas muito frutíferos. Tenho aprendido muito com a Isabela. E, assim, eu acho que mais do que aprender conteúdo é aprender a garra, sabe? Essa coisa de uma professora, como nós outros, mas que tem uma garra, que acredita. É uma professora que está em final de carreira, mas que tem o brilho no olhar de quem está começando, que acredita no que está fazendo. Isso me encanta muito na Isabela. Essa luta nós vamos fazer, nós vamos conseguir, nós vamos fazer diferente. É esse fazer diferente da Isabela que me encanta. Somos 2 pessoas em final de carreira que ainda acreditamos muito no que nós estamos fazendo. Eu acho que foi isso que eu encontrei de tão encantador na Isabela e que eu não podia deixar de demarcar. Acho que a minha fala hoje é muito mais nesse sentido do que falar de outras questões tão mais técnicas que eu poderia falar no campo da didática ou do currículo ou enquanto supervisora, mas é muito mais essa questão do humano que eu encontrei nessa pessoa que trouxe, que tem me ensinado muito. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigado, professora Liliane. Professora Isabela, gostaria de agradecer, fazer algum comentário? Podemos seguir para o próximo palestrante? Eu poderia fazer minhas as palavras da Liliane. Toda vez que eu encontro a Liliane, eu digo para ela, é muito bom trabalhar com você. Encontrei uma mulher que é do meu jeito. Eu gosto de jogar rápido no time do futebol, tá entendendo? Eu jogo a bola rápido, ela me responde rápido. E aí assim o jogo flui e a gente faz gols juntas, né, professora? Muito obrigada por suas palavras. Eu acho que para um aluno, né, porque sempre somos alunos e no caso você está sendo a minha supervisora, é sempre a melhor nota. E eu fico muito feliz de poder estar chegando ao final da minha carreira e trazendo para a Universidade de Brasília e trazendo para o Brasil assim o fruto de um aprendizado que é um aprendizado não só apenas de ser professora de sala de aula, mas é também de pesquisadora, é também de gestora e é também de uma cidadã que aprendeu com essa universidade a democracia e confia nela para que possamos fazer o Brasil um Brasil melhor. Reforçamos o agradecimento da professora Isabela e seguimos convidando a professora Linair Moura Barros Martins para fazer agora o uso da palavra. Professora? Não estamos ouvindo, professora. Professora Linair, você poderia continuar falando para a gente verificar se ouvimos sua voz? Boa tarde. Agora sim, prossiga. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero começar dizendo que eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos cacheados à altura dos ombros, estou usando uma blusa vermelha e um óculos de aro preto, não é? Então, eu quero iniciar também cumprimentando esta mesa, na pessoa do vice-reitor, professor Márcio Muniz, e dizer que a universidade é uma instituição que caminha com a escola pública do Distrito Federal, produzindo conhecimento, formando professores, e em nome da unidade escola de formação continuada dos profissionais da educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, eu quero dizer que nós temos uma profunda satisfação em participar deste momento. Quero concordar com a professora Liliane sobre a professora Isabela, que é uma pessoa que, quando ela chega, a gente sabe que
tem novidade, que tem energia, que ela vai nos convocar para coisas que a gente nem imaginava. Então, eu quero aqui agradecer muito a professora Isabela pelo empenho, dedicação, compromisso em apresentar essa proposta formativa para os professores da nossa rede. Sei, professora Isabela, que a sua iniciativa, ela nasce de um desejo genuíno de fortalecer a educação básica, nesse tempo em que a inteligência artificial deixa de ser um tema do futuro, não é? Ela é uma pauta urgente das políticas e das práticas educacionais. Então, o nosso agradecimento em nome da Rede Pública do Distrito Federal pelo seu empenho. Sabemos também, como a professora Liliane, que você passou por desafios pessoais, mas que não aparentou em nenhum momento diante da energia que você demonstrava quando estava conosco aqui em cada reunião que fizemos, em cada conversa que fizemos. Então, quero deixar o nosso muito obrigada. E eu muito obrigada que ela já trouxe várias propostas para o ano que vem. Então, somos agradecidos por 2025 e agradecidos pelas grandes propostas que você está nos trazendo para 2026. Então, eu gostaria de dizer que a formação de professores, ela é um campo sempre de grandes expectativas, mas também de grandes desafios. E um desses desafios se objetivou na oferta desse curso, né? E o desafio foi que nós, enquanto Secretaria de Educação, não conseguimos preencher as 1.000 vagas que a professora Isabela nos ofereceu. Eu confesso que, inicialmente, esse fato me trouxe um certo constrangimento diante da energia e do ânimo da professora Isabela, pois eu dirijo uma unidade cuja missão principal é ampliar e fortalecer a formação docente. Mas, professora Isabela, em vez de olhar para esse dado como um simples número, eu busquei compreender esse fenômeno, o seu sentido, as suas camadas. E nessa reflexão, eu busquei a companhia de autores como Sacristã, como Charlot, como Antônio Novoa, que nos ajuda a compreender algo fundamental. A prática docente é, antes de tudo, uma prática social, cultural, situada, histórica. Como prática social, ela não surge isoladamente. Ela é ensaiada, ela é compartilhada, é ratificada pelo coletivo que compõe o ambiente profissional do professor. Então, levada por esse fundamento, né, comecei a pensar sobre essa baixa demanda que nós tivemos no curso, né? Porque é no cotidiano da escola, nas trocas, nas conversas, nas experiências, nos desafios comuns, que se moldam as crenças, as disposições e as ações que orientam o trabalho docente. Muito embora nós saibamos que a inteligência artificial é uma necessidade urgente e inadiável, é possível que esse sentido de urgência ainda esteja sendo elaborado no contexto propriamente pedagógico. Isso para usar uma terminologia cunhada pelo Sacristã. É possível ainda que muitos professores se perguntem como farão a substituição, a ampliação, a modificação e a redefinição de suas práticas, né? Que são etapas que compõem o modelo de Pointendura, que nos ajuda a pensar a integração entre a tecnologia e a pedagogia. No nível do aprimoramento, a tecnologia substitui e amplia práticas existentes sem alterar a estrutura central. No nível da transformação, ela modifica ou redefine a prática, possibilitando fazer o que antes não era possível, seja pela produção de conteúdos multimídias, seja pela ampliação do diálogo com o mundo, para além dos muros da escola. No entanto, como nos alerta Sacristã e Novoa, mais do que conceber essas etapas, é preciso compreender que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, vai produzir uma mudança se não houver uma cultura profissional que a sustente. E é isso que a Secretaria de Educação enfrenta nesse momento, um desafio duplo.
um desafio de criar condições estruturais, como conectividade, como a aquisição de dispositivos, mas nós enfrentamos também o desafio de uma mudança paradigmática, de uma mudança de cultura, de uma mudança de agir pedagógico. E, nesse sentido, eu creio que esta mesa aqui tem argumentos, tanto quanto eu, para discutir que esta mudança, ela se realiza hoje na Secretaria de Educação. Nós, gestores, estamos apressados com que essa mudança aconteça, porque a sociedade ela se move velozmente com a inteligência artificial. E a mudança da escola muitas vezes segue um ritmo ligado ao perfil da categoria, a forma como ela se constitui, como elabora as suas práticas e como ela compreende o sentido do que é inovar. Até porque nós não estamos falando de um ajuste pontual, nós estamos falando de uma mudança paradigmática, que ela vai ser construída também com diálogo, com confiança, com construção coletiva. E é justamente isso que o curso Horizontes Digitais, o programa Horizontes Digitais da Secretaria, juntando-se com o curso de Inteligência Artificial para professores da educação básica, oferecido pela professora Isabela, pela UNB, não é? Vem nos juntar conosco, conjugar esforços no sentido de caminhar nesses dois sentidos, de uma mudança estrutural. Hoje nós estamos aqui dentro da escola de formação continuada de professores com um curso de inteligência artificial para os nossos gestores, né? Porque nós compramos muitos dispositivos, estamos fazendo a formação dos professores, mas é necessário que o gestor conheça, que ele saiba o que vai chegar na escola, que ele saiba usar, que ele saiba da importância. Então, nós agradecemos muito, porque o Inteligência Artificial para Professores da Educação Básica, juntamente com o nosso programa, são esforços conjugados dessa mudança cultural, dessa mudança estrutural. Então, agradecendo esta importante contribuição, eu quero também deixar a nossa intenção de fortalecer ainda mais a nossa parceria, especialmente com tanta proposta que a professora Isabela nos trouxe para o ano que vem, respondendo a várias demandas que nós temos. Hoje mesmo, professora, eu conversava com a subsecretária já para marcar o nosso encontro, né? Marcar a nossa reunião, para conversar sobre os inúmeros projetos. Então, a Universidade de Brasília, a Secretaria de Educação, nesse esforço conjunto, queremos deixar pontuado que desejamos fortalecer ainda mais a nossa parceria e continuar no ano de 2026, sempre como tivemos, não é? Caminhando juntos, escutando-nos mutuamente, construindo lado a lado, e os caminhos, né, que farão da nossa rede pública, que farão com que nossa rede pública avance com firmeza, com sensibilidade e com responsabilidade, para que possamos alcançar esse objetivo de trazer o nosso professor para uma realidade que o nosso aluno já vive, que a sociedade já vive, mas que o ambiente da sala de aula ainda precisa considerar as diversas dimensões do fazer pedagógico, do se constituir como professor, para produzir uma mudança efetiva. Então, nesse sentido, nós temos muito a agradecer e desejar que esse evento seja pleno de êxito, de sucesso, e que os nossos professores da rede que estão nos ouvindo sejam também já aqueles sujeitos que estão mais informados, que estão mais capacitados, estão mais instruídos a nos ajudar na promoção desta mudança. Então, muito obrigada. Professora Lenaí, muito obrigada e a gente, por todas as palavras queridas que me trouxe, por todo o apoio que recebemos nesse projeto. E nós temos aqui a missão também de dizer que o curso vai continuar no ano que vem na EAP,
na modalidade autoinstrucional e para poder facilitar o acesso também de forma modular, tanto como trilha de aprendizagem completa, como ele foi criado, como também de forma modular, como ele está disponível no AvaMec, para que os nossos professores possam adequar suas necessidades de crescimento e a gente possa atendê-las com o nosso curso. Muito obrigada, professora Linair, pela parceria e estamos juntos aí para o 2026, à disposição também. Professora Elinaí, professora Liliane, professor Márcio, muito obrigado por conduzirem de forma tão boa essa abertura institucional. E prosseguiremos agora com o estudo de caso internacional. Faremos uma pequena alteração na nossa programação. Aguardamos a senhora Larissa Santana para que possa depois reaparecer para conduzir a sua apresentação, mas passamos a palavra para a professora Isabela Oliveira, da Universidade de Brasília, para apresentar um estudo de casos internacionais de sucesso de uso da IA na educação básica. Professora Isabela Oliveira, fique à vontade. Muito obrigada. Eu estou vendo que a Larissa está toda hora tentando entrar, ela não está conseguindo, né? Isso. Em breve ela Aqui consegue. mais uma vez ela está tentando. Vamos ver se ela vai entrar aqui. Verificar. Parece que ela não conecta. Tem alguma coisa errada, não, Gabriel? Na técnica? Bom, então eu vou tomar a palavra então para prosseguir. E o que eu vou Perfeito. trazer para vocês são algumas compreensões que eu obtive ao longo desses 2 anos do meu trabalho, né, com inteligência artificial na educação, mais especificamente os tesouros que eu encontrei nessas viagens que eu fiz de pesquisa de campo a esses 19 países, porque eu estou retirando o Brasil dessa conta, já que estamos aqui. Mas eu gostaria de dizer que ao redor do mundo existem realidades muito diferentes, e mesmo em cada continente, é claro, vocês já sabem disso. Mas, por outro lado, existem características também nas regiões. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que quando eu falo do uso da inteligência artificial na educação, no Oriente Médio, nós estamos falando de uma proposta holística. É uma proposta holística no sentido de que não é apenas a inteligência artificial na educação, na medicina, não. Nós temos a implantação da inteligência artificial em todas as esferas da sociedade, né? E nós temos a implantação da inteligência artificial em todas as esferas da sociedade, nós também temos organizações em todos os níveis dedicadas à inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, uma universidade totalmente dedicada à inteligência artificial. Essa universidade, que é a Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, é uma universidade de vanguarda, como vocês podem ver, é uma das primeiras do mundo totalmente dedicadas para a inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, muitas plataformas dedicadas para todos os alunos. Então, quando você vai visitar uma escola, como eu fui, você vai encontrar todos os alunos seguindo o mesmo conteúdo, na mesma plataforma, com toda a metodologia de ensino organizada, inclusive a parte pedagógica, digamos assim, quantos minutos para cada tipo de conteúdo, ou seja, uma maneira de aprender e ensinar muito focada e estruturada dentro da tecnologia, mas também que enfrenta desafios, por exemplo, como a necessidade de se construir material didático e ferramentas em árabe. E por isso a ideia deles, um dos projetos mais ambiciosos dos Emirados Árabes, é justamente construir um tutor para cada aluno, ou seja, que realmente a inteligência artificial possa se prestar a ser um tutor. Fazem também muitas parcerias, né? Isso também eu vi ao longo de todo mundo, a importância das parcerias público-privado com, com grandes empresas, né? No caso, na época que eu estive no ano passado, com a parte da Microsoft. E na Ásia, aí a gente já tem, né? Se aqui a gente tem nos países árabes uma aplicação holística, né? Eles sabem que eles têm mais, por exemplo, nos Emirados Árabes, se não me engano, mais 20 anos de recursos do óleo, então eles
sabe que o recurso dele tem que sair para de um outro lugar, então eles vêm a IA de maneira muito estratégica. Já no que diz respeito à Ásia, ali nós temos o foco na performance, o foco na tecnologia, o foco, digamos assim, tanto no sistema educacional como na sociedade como um todo, a gente tem uma situação onde os alunos são levados ao extremo, os professores são levados ao extremo, a carga horária é grande, os investimentos são gigantescos, né? E nós temos uma realidade distinta entre alguns desses países, né? Então, por exemplo, assim, no que diz respeito à China, nós temos um país muito grande. Na época em que eu estava lá, bastante desenvolvido no que diz respeito à aplicação do pensamento computacional, e hoje em dia a gente já sabe que estão com um currículo onde a inteligência artificial já vai ser obrigatória desde os 6 anos de idade, mas ao mesmo tempo fazendo pesquisas, né? Por exemplo, controlando a atenção dos alunos, né? Todo mundo viu os headbands que eram usados, assim, controlando a sessão dos alunos. E já também, começando a partir de Hong Kong, a implantação de um currículo nacional, o que também tem muitos desafios pelo tamanho do país e pelas diferenças que existem nas diversas regiões. E, como vocês já sabem, é um dos países mais avançados em termos de tecnologia, e mais focado na performance. No que diz respeito ao Japão, é um país interessante porque é, eles, por um lado, a gente tem uma ideia do Japão super tecnológico, mas quando a gente chega no Japão, eles, por todo o respeito que eles têm pela ancestralidade, de uma certa maneira, eles ficaram, em alguns aspectos, atrás daquilo que os seus companheiros asiáticos avançaram, né? Então, eles continuam tendo um foco muito grande na tecnologia e, por exemplo, trouxeram uma solução que eu acho que é muito válida para nós, enquanto país, e para outros países, que foi a construção de um firewall, ou seja, a construção de uma proteção, né, e que permitisse os professores e os alunos terem os seus dados protegidos ao usarem inteligência artificial generativa, né, e ao mesmo tempo permitindo que se fossem usados todos os large language models existentes no mercado, que permite que exista uma proteção dos dados e também, obviamente, de certa maneira, um filtro naquilo que os professores e alunos possam ter acesso e permite o contato e a atualização constante com todos os modelos de linguagem que o governo julgar por bem oferecer para os estudantes e para os professores, né? No que diz respeito à Coreia do Sul, no caso, eu percebo que é um dos países mais incríveis, porque a Coreia, ela não tem ela não tem muitos recursos naturais, então o recurso dela é a cultura. E a educação é uma parte importantíssima da cultura. Então, eu poderia dizer que uma das coisas que os pais mais valorizam é que os alunos possam ir a escolas e a boas escolas e, ao mesmo tempo, cobram dos seus alunos, e é considerado um dos países que tem dos sistemas de ensino mais extenuantes para os alunos. E ali a gente tem uma variedade enorme de empresas de EdTech, um ecossistema de EdTech fantástico, com robôs e também com muitos equipamentos que possibilitam a inclusão dos, é, dos, das pessoas que por acaso têm alguma deficiência visual ou auditiva ou de outro tipo de sensorialidade ou de espectros neurodivergentes, né? Então, a Coreia, ela tem um plano de fazer sala de aulas para 2030 totalmente conectadas. Então, se por um lado aqui para nós, e talvez na Europa e no mundo ocidental, exista um pouco de, como é que eu posso dizer, de preocupação em como vou coletar os dados, essa preocupação ela é menos presente na Ásia, né? Eles são mais tipo fascinados também pela tecnologia. Então, as salas de aula em 2030 projetadas pelo governo coreano são salas de aulas totalmente tecnológicas e me chamou muita atenção, por exemplo, mesmo quando a gente vai num jardim de infância, a sala de aula para o jardim de infância tem o cantinho do sossego com luzinhas e com dispositivos entende? Então, isso faz parte da cultura. E eu acho que o interessante é a presença muito forte das famílias
nesse contexto. E de muito interessante que eles estavam desenvolvendo são os livros-textos com IA, né? Então, existe um mercado muito forte de tecnologia educacional e de empresas de editoras dentro da Coreia, como nós temos aqui de livros, só que lá eles já estão com todo esse material digitalizado. E nós temos ainda um país que eu gostaria muito de trazer uma memória boa, que é a Índia. Porque, veja bem, se nós temos 2,9 milhões de professores, a Índia tem 4 vezes mais. Ela tem 4 vezes mais professores, obviamente ela tem, digamos, 4 vezes mais alunos, e ela tem uma condição financeira muito diferente dos seus amigos vizinhos, que são China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, outros países assim. Só que a criatividade e, digamos assim, a maestria do povo indiano no que diz respeito ao uso da tecnologia realmente é memorável. Eles conseguiram resolver o problema. Assim como nós temos aqui os nossos laboratórios LabCRI, eles têm laboratórios de cultura maker espalhados por todo o país. Até onde eu sei, eu acho que tem mais de 20 línguas oficiais dentro da Constituição, mas são, sei lá, mais de 1.000 dialetos. Então, eles têm um problema de língua. Então, eles conseguiram desenvolver, por exemplo, um grande centro de mídia em Nova Delhi. Nesse centro de mídia, eles têm 400 canais de rádio, 200 canais de televisão, vários estúdios para todo tipo, desde de produção de desenho, para o estúdio de VR, fazendo muitas parcerias, né? Alô, Brasil, a gente precisa fazer parcerias com a Big Techs, com as EdTechs, elas são muito importantes para o desenvolvimento de todo o ecossistema, né? Nós agora, como a professora Liliane falou, estamos sendo procurados aí por uma empresa estrangeira que quer, por exemplo, testar a sua plataforma, e quer ver com os cientistas o que eles pedem, o que eles podem contribuir. Então, na Índia, eles têm esse desenvolvimento de todo o material didático de forma inclusiva. Para vocês terem uma ideia, tem chatbot só com todas as histórias nacionais. Esse chatbot para os pais, para os alunos e para os professores, quando eles quiserem contar histórias, aprender sobre a cultura indiana. E, por exemplo, outro aspecto muito importante da Índia, que eu achei fantástico, sensacional, é o fato de que eles, né, nós sabemos que a inteligência artificial ela precisa de muitos dados, então eles têm uma única plataforma para todos os alunos em todo o país. Isso nos leva a dois aspectos. Obviamente, nós aqui no Ocidente estamos falando de segurança de dados, estamos falando do que o governo vai fazer com os meus dados, mas quando a gente olha pelo outro lado, pelo lado da gestão, pelo lado daquela pessoa que quer fazer do seu país um país, né, realmente gigante a partir da educação, quando eu tenho todos esses dados, nossa, dá para fazer muita coisa e é isso que eles estão se aproveitando. Então, a Índia é um país também extremamente generoso. Então, é um país que eu super recomendo para quem quiser fazer uma parceria no campo da inteligência artificial dentro da educação. Depois, na Ásia, ali nós temos Singapura. Singapura, como vocês sabem, é um modelo de educação para o mundo, né? Eles oferecem consultoria para quem quiser aprender como eles fazem com que o modelo de educação deles seja tão eficiente. Mas eles têm uma grande vantagem, além de serem ricos, eles têm pouca gente, eles são uma ilha pequena. Então, eu diria que eles contaram com essas duas vantagens e construíram efetivamente um sistema que envolve não só a universidade, como um centro de formação, que é o National Institute of Education, que faz toda a formação de professores, mas o Instituto Politécnico, que forma os técnicos, né? E as empresas também privadas e os incentivos governamentais. Então, a gente tem em Singapura, digamos assim como no Oriente Médio, eu poderia dizer um ecossistema muito saudável e muito integrado, então eu poderia também utilizar a palavra holístico para esse contexto. Depois nós temos aí a Europa é um continente, então de uma certa, por alguns aspectos ela age como continente, né? E a gente sabe que é o lugar do mundo onde a gente se inspira no que diz respeito às regulações, as regulamentações, os frameworks, né? Então, acho que o mundo olha para a Europa para isso, mas ela vive também o outro lado da regulamentação, né? Ou às vezes as ações entre os países demoram mais tempo. Então, por exemplo, agora que eles fizeram os primeiros cursos transnacionais de letramento
de letramento digital, de letramento em IA, estão fazendo cursos de curta duração, né? Então, todo esse processo de integrar tanta autonomia, né, porque são países diferentes com autonomia, mas ao mesmo tempo integrados, faz com que eles sejam muito hábeis no quesito regulamentação, mas também com implementações completamente variadas entre países, né, por exemplo, como Portugal, ou a gente possa falar, por exemplo, da Alemanha, né? Então, a gente vê realidades muito diferentes. Ali, o que que eu achei muito interessante, a gente tem Forte dentro da França, que fala para o nosso país e que dialoga com as suas nossas necessidades, o trabalho de educação midiática. Temos na Alemanha uma solução semelhante ao que eu encontrei no Japão, dessa construção desse firewall. Não seria exatamente esse o nome técnico adequado, mas essa possibilidade de se usar todos os LLMs do mundo e, ao mesmo tempo, proteger os dados dos alunos e dos professores. Isso foi lançado há menos de um mês, agora na Alemanha, o TELE, que seria esse, né, ambiente aí para os professores e para os alunos. E muita coisa sendo pesquisada na Alemanha e muitas possibilidades também de parceria para o nosso país dentro da Alemanha. No que diz respeito à Dinamarca e aos países nórdicos, né, aí eu vou diferenciar um pouco a Estônia, porque a Estônia, ela, por ser um país também muito pequeno e já tem começado a transição digital muito tempo atrás, ela é um laboratório de como um único país pode ser desenvolvido em todos os aspectos digitais, e a educação faz parte desse projeto, e eles estão desenvolvendo um projeto para todos os professores da Estônia. Então, eles têm, assim, conseguido graus também de elevados, né, em todos os testes internacionais. Mas o que mais me chamou a atenção nesses países nórdicos não foi tanto essa eficiência educativa que eles já são conhecidos, mas foi a perspectiva com relação ao uso da inteligência artificial, que tem uma qualidade distinta desses outros países que eu falei com vocês até agora, né? Então, por exemplo, assim, na Dinamarca, né, um projeto que nós estamos buscando trazer para o Brasil, os chamados Future Classroom Labs, né, que são laboratórios da educação do futuro, digamos assim, mas onde você vai ter desde os materiais reciclados, você vai ter robô, você vai ter IA, você vai ter tudo isso, o que é muito fácil, se você tem um dinheiro e uma lista de compras, você monta, mas não é essa a questão, é como eu formo, como eu tenho uma metodologia para formar um professor que usa do material reciclado, a inteligência artificial, e dar aula a partir desse contexto, né? Então, na Finlândia, isso também é bastante forte, então existe uma conexão entre um modelo de ensino mais humanista, né, com bastante respeito pelo ser humano, pela natureza, pelo convívio, né, digamos assim, uma inserção da tecnologia nesse aspecto. E na Finlândia, eu gostaria de chamar a atenção é, para algo que eu acho que é muito interessante, que seria como ensinar sobre IA construindo aplicativos, né? Por exemplo, assim, lá existe um aplicativo onde os alunos eles fazem redes dentro da própria sala de aula, e eu falei assim, então assim, com isso que vocês estão fazendo, nós podemos fazer lá no Brasil um aplicativo para construir rede social dentro da escola, para a gente sair dessas big techs, né? Porque o que eu pude perceber é que com essa abordagem que eles têm de ensinar na prática, trazendo essa experiência para algo concreto, construindo esses aplicativos, nós poderíamos trazer isso para o Brasil e fazer, por exemplo, com que os nossos alunos construíssem redes sociais menores e mais localizadas e também mais saudáveis, né? E aí, já no que diz respeito ao norte da África, eu poderia dizer que eles estão enfrentando desafios dos países menos desenvolvidos, ainda, mas me chamou a atenção no Marrocos a utilização dentro do ensino superior, já bastante desenvolvida. E aqui nas Américas, amanhã nós vamos ter aqui, o meu tempo está acabando, já passei um pouquinho, então aqui nas Américas, amanhã nós vamos ter a palavra do Ceibal e a palavra do Sênia, né, que são os dois centros de inteligência artificiais mais tops da América do Sul, dos nossos hermanitos, né? E posso dizer que o México tem planos muito interessantes, isso foi o que eu pude observar lá,
Os Estados Unidos, todos vocês já sabem, toda a fonte da tecnologia das edtechs vem de lá. Nós temos grandes plataformas, grandes players no mercado, mas vivemos nesse momento um momento de desestruturação do Departamento de Educação e das universidades. Então, isso dificultou um pouco a minha pesquisa. E o Canadá, ele segue aquele padrão europeu da regulamentação, digamos assim, o foco está na segurança dos dados, né, dos alunos e dos professores. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu não vou me demorar mais para não passar do meu tempo, e também nós já temos aqui a nossa próxima convidada. Muito obrigada a todos. Se vocês quiserem saber mais, sigam as nossas redes sociais e a gente vai estar divulgando um pouco mais do nosso trabalho por ali. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, pela condução dessa apresentação. E sim, já estamos vendo que a senhora Larissa Santana se encontra conosco. Larissa Santana, que é especialista de tecnologia e inovação na educação básica, da Coordenação Geral de Tecnologia e Inovação, CGTI, Ministério da Educação. Ela veio aqui para falar sobre o programa Escolas Conectadas. Larissa, passamos a palavra para você. Olá, boa tarde, obrigada. Primeiro, agradecer pelo convite. Aqui eu estou representando a Ana Dalfabro, que é coordenadora da CGTI, né, a Coordenação Geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica, que fica dentro da SEB, e espero que a contribuição que a minha fala traga contribuição para esse momento, né. A gente tem alguns cursos, né, 7 cursos produzidos pelo IA, pelo projeto IA agora dentro do AVAMEC, então a gente está bem feliz também estar fazendo parte desse processo, tanto que a gente vem também encabeçando ações em relação à inteligência artificial, né, a gente tem tomado também essa frente, então que tenhamos alguns minutos bem proveitosos aqui. Eu consigo compartilhar ou alguém pode? Acho que eu consigo, né? Cadê aqui? Consigo. Deu certo. Estamos vendo a sua apresentação. Obrigada. Tá vendo em tela cheia? Tudo bem? Tá tudo bem? Que eu coloquei de um jeito diferente aqui que eu não consigo visualizar. Mas tá tudo bem, bem ok, certo? Corta Tá um cortada a pedacinho. apresentação. Corta. Tá com muito zoom. Tá? É que ela tá em PPT. Deixa eu tentar. Aí. Acho que agora fica melhor. Ficou melhor? Sim. Só um minuto. Eu ia tentar colocar de mutar, desculpa. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Se quiser, eu transmito por aqui. Pode ser. Pode ser. A gente fala, né, de tecnologia, na tecnologia na educação na CGTI, a gente usa o Teams. E toda vez que a gente vai para outra plataforma, a gente fica totalmente um analfabeto digital, mexendo nas diversas outras plataformas que tem. Mas vamos lá, né? Então, a professora Isabela pediu que nós focássemos em falar, né, da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que é nosso guarda-chuva dentro da CGTI, é o guarda-chuva do Ministério da Educação para falar em tecnologia para a educação básica. Então, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, pode passar, por favor? Ela é uma iniciativa que foi divulgada, né, iniciada em 2023, e ela articula políticas e ações para universalizar o acesso à internet de qualidade e garantir o uso pedagógico das tecnologias nas escolas públicas da educação básica. E aí, para essa articulação e para universalizar esse acesso à internet e esse uso pedagógico, a gente parte de 6 eixos, né? Então, porque só a disponibilidade da conectividade por si só, ela não gera aprendizagem. Ela precisa de outros
aspectos para que essa conectividade, esse acesso à internet consiga, sim, apoiar os processos de ensino e aprendizagem. Então, por isso, a ENEC, ela trabalha em 6 frentes. Ela trabalha na frente de conectividade, que é o seu objetivo maior, né, da universalização. Então, é a internet de qualidade, com distribuição de Wi-Fi, uma distribuição adequada de Wi-Fi em todas as escolas. A gente trabalha no eixo de dispositivos e ambientes, que é o uso pedagógico e seguro e equilibrado de dispositivos digitais dentro, né, dos ambientes escolares. A gente trabalha na frente de gestão e transformação digital, que é o uso dessas tecnologias para apoiar uma gestão mais eficiente, tanto em secretarias de educação quanto em escolas. Temos o eixo de recursos educacionais digitais, né, os REDs, que é uma frente que a gente trabalha principalmente com o MEC-RED nesse momento, mas que é a disponibilidade de recursos alinhados à BNCC, diversos e de qualidade, além de uma oferta dos RES, né, que são os recursos abertos, recursos educacionais abertos, que favoreçam aí esse trabalho colaborativo entre estudantes e professores, né, em todo o país. E temos 2 frentes, né, que a gente entende toda uma articulação com esse eixo da conectividade, né, para que essa conectividade, sim, gere uma aprendizagem, que é o currículo e formação. Essa frente de currículo, a gente trabalha com ações para que a atualização dos currículos de todas as redes de ensino, que eles estejam alinhados à BNCC, com a inclusão da cidadania digital e novas competências adequadas a cada etapa de ensino, e a formação e competências digitais de professores, que é o desenvolvimento de saberes digitais dos profissionais da educação básica para esse uso intencional das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Então, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, ela parte desses 6 eixos, né, em ações articuladas. Eles não são eixos independentes, eles são articulados para que a gente tenha, assim, um uso intencional das tecnologias dentro dos processos de ensino e aprendizagem. Pode passar, por favor? A ENEC fez agora 2 anos, né? A gente fez em setembro um webinário de comemoração de 2 anos da ENEC, e nesse momento a gente falou que a ENEC não trabalha sozinha, ela não consegue ser uma estratégia somente do Ministério da Educação. A implementação da ENEC, ela é um resultado de um esforço conjunto entre União, estados, municípios e o Distrito Federal, e como apoio técnico e financeiro, né, do governo federal. E as estratégias da ENEC, ela englobam um ecossistema de programas que trabalham, né, juntos para tornar esse acesso às tecnologias, à educação digital e midiática uma realidade em todas as escolas brasileiras. Então, a gente tem todo esse universo, todas essas pessoas, esses atores, para fazer com que a ENEC, né, funcione e seja implementada com sucesso. Pode passar, por favor? E de muitas iniciativas, né, da Estratégia Nacional, de muitas iniciativas e do apoio desses diversos atores, nesses 2 anos da ENEC, nós avançamos em governança para garantir uma agenda comum, então essa agenda da universalização da conectividade, mas não a conectividade por si só, né, a conectividade alinhada à formação, a um currículo, à disponibilidade de dispositivos, a recursos educacionais digitais. A gente avançou em iniciativas com mais coordenação, garantindo foco e eficiência nessa agenda comum, e uma integração, né, entre conectividade, currículo e formação, para caminhar junto e ter sentido, e essa conectividade para a aprendizagem, né, essa conectividade significativa. Pode passar, por favor? E dentro, né, dessa estratégia nacional, nesses 2 anos, a gente saiu tanto do acesso ao uso, porque não é só o uso, né, não é só a disponibilidade dos dispositivos nos espaços escolares, mas esse uso pedagógico, esse uso intencional pelos profissionais da educação, principalmente por nós professores. Então, nós definimos novos parâmetros de conectividade e evoluímos um diagnóstico e monitoramento dessa conectividade presente nas escolas, porque a gente não é só garantir a conectividade, mas garantir uma conectividade de qualidade que permita esse uso pedagógico, né? E o que seria esse uso pedagógico? Seria um uso em que a internet não caia, né? Em que consiga usar ali simultaneamente várias turmas,
e vários estudantes ao mesmo tempo. Então, nós avançamos nesses pontos, né, de definir esses parâmetros de qualidade, o que seria um parâmetro mínimo ali de qualidade, e evoluímos no diagnóstico e monitoramento para ver se aquele sinal, de fato, está chegando lá, né, na escola, aquele sinal contratado, aquele sinal de qualidade dentro do parâmetro. Pode passar, por favor? E aí, os principais avanços, né, nesse objetivo maior da INEC, que é a universalização da conectividade, nós tivemos alguns avanços. Então, nós subimos, né, desde 2023 até agora, de 45% de escolas conectadas para fins pedagógicos para 65,9% de escolas conectadas. Então, dentro dessas ações, desse conjunto de esforços entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, nós tivemos esse avanço aí de 45,4% para 65,9% de escolas conectadas para fins pedagógicos. Então, ou seja, com acesso à internet para a possibilidade de uso nos processos de ensino e aprendizagem. Isso quer dizer que são mais de 90 mil escolas conectadas, são 23 milhões de estudantes. A gente até colocou, né, que são 300 maracanãs lotados. Então, a gente tem um crescimento, né, um crescimento aí por desafio de 2023 a 2025, né, de energia, que é um dos nossos desafios, a falta de energia em lugares, né, remotos do nosso Brasil tão imenso, a velocidade, que então a gente precisa ter uma conectividade, um acesso à internet com a velocidade que permita esse uso, e a distribuição do Wi-Fi. Então, esse crescimento, a gente teve um crescimento nesses 3 desafios. A gente, né, de 97, a gente passou para 98, 49 para 68, e no Wi-Fi também. Deixa eu só clicar aqui que tem. Pode passar, por favor? E aí, pensando nesse avanço, ele partiu, né, ele foi possível porque nós investimos nessa conectividade. Então, foram mais de 3 bilhões de investimentos desde 2023. Então, pela primeira vez na história, o FUST, que é esse compilado, né, de recursos para a conectividade, teve essa prioridade para a conectividade das escolas. Mais de 110 mil escolas receberam apoio do governo federal, e tudo isso de uma forma coordenada para garantir mais eficiência no investimento público e, principalmente, garantir essa conectividade para a aprendizagem. Pode passar? Aqui, vocês podem ter acesso ao painel, né, esse painel que a gente falou, que a gente avançou, então a gente consegue, por meio desse painel de monitoramento da conectividade, a gente consegue ver os avanços de conectividade das escolas. Então, com as escolas que estão conectadas e qual o avanço em velocidade, e aí vai mostrando um pouco esse monitoramento de velocidade de acesso e de pontos de Wi-Fi em todas as escolas, aí essas mais de 110 mil escolas que estão hoje conectadas no Brasil. Pode passar? Mas, né, como eu falei, a INEC ela não é só conectividade, nossos avanços não são só em conectividade, a gente trabalha naquelas 6 frentes, para que essa conectividade, que é nosso objetivo maior, nessa universalização, ela tenha significado, ela seja significativa, a gente também avançou nos outros eixos. Podem passar, por favor? A gente tem feito um trabalho muito forte, muito próximo às redes de ensino para a implementação da educação digital e midiática. Então, nós lançamos, a partir, né, das diretrizes operacionais do CNE, que fala sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e a integração curricular da educação digital e midiática, nós lançamos um guia, né, um guia da educação digital e midiática, como elaborar um currículo, né, de educação digital e midiática, e essa implementação. Desde 2023, né, desde 2022 com a BNCC Computação, em 2023 com a PNED, que passou a exigir, né, a obrigar as redes de ensino a ter um componente específico ou transversal de educação digital e midiática, as redes vêm trabalhando para essa implementação. E aí o CNE, agora em março, com essa resolução, né, a resolução número 2 de 2025, lançou as diretrizes operacionais muito também pela restrição do uso dos celulares na escola, então veio trazer essas diretrizes sobre esse uso dos dispositivos digitais e para trazer aí esse marcar, mais uma vez, né, a PNED, a BNCC Computação e a PNED traziam um prazo, e o CNE em 2025 traz esse prazo até o final de 2025, né, até o final deste ano, para atualização curricular das redes de ensino, para a inclusão das competências e habilidades necessárias
para a educação digital e midiática em todas as etapas de ensino e a sua efetiva implementação no ano que vem. Então, por isso, a gente lançou esse guia, junto com outras ações que a gente vai falar aqui, para apoiar as redes para a implementação da educação digital e midiática. Pode passar? E aí, esse apoio às redes, né, que a gente tem estado muito próximo às redes, a gente está fazendo por meio de uma assessoria técnica, tanto para as redes estaduais e para as redes municipais. As redes estaduais, a gente está finalizando essa assessoria com as redes estaduais muito próximas, com reuniões, com momentos formativos, foram mais de 124 reuniões e ciclos formativos com as redes estaduais, e a assessoria técnica para os municípios está sendo realizada por meio de uma especialização lato sensu, com adesão de mais de 4.000 redes municipais. São quase 10.000 estudantes nessa especialização, pessoas, né, que estão em gestão dentro da Secretaria de Educação, que tem essa função dentro das secretarias a partir de todo esse apoio que a gente está dando com a especialização, que não é só um curso no formato EAD, mas a gente tem momentos síncronos, pessoas e tutores ali sempre apoiando para essa implementação e atualização do currículo para a implementação da educação digital e midiática. Então, com isso, né, com esses encontros, com toda essa troca, está sendo possível transformar, né, em esses currículos reais e vivos, né, porque o currículo é essa matéria viva dentro da escola. Pode passar, por favor. E aí, além disso, e muito, né, do nosso contato que a gente tem com a professora Isabela dentro do projeto de Agora, a gente lançou em 2024 o referencial de saberes digitais docentes, e a partir dele nós lançamos um edital de chamamento público para que instituições interessadas em colocar cursos dentro da AVAMEC, que é nosso ambiente virtual de aprendizagem, para essa temática dos referenciais de saberes digitais docentes, ou para a educação digital e midiática. E aí foi aprovado por meio desse edital de chamamento público 7 cursos específicos, né, muito voltado para a inteligência artificial, para o uso do professor, o professor usar a inteligência artificial. Então, nós temos aí um pacote, né, um catálogo com mais de 82 cursos, entre eles esses 7 cursos que foram produzidos pelo projeto IA Agora, e desde que eles foram lançados, junto com outros cursos que nós tínhamos, temos aí mais de 340 mil certificados, né, disponibilizados a partir da conclusão desses cursos. A partir desse referencial de saberes digitais, nós disponibilizamos também para os profissionais de educação uma ferramenta de autodiagnóstico, que a gente entendia muito, a gente fala, né, que a tecnologia ela só vai ser intencional a partir do momento que o professor consegue usar, né, quando ele tem o como, porquê e para que usar essas tecnologias, seja uma tecnologia que tenha IA ou que não tenha IA, seja a conectividade. E aí a gente precisa sempre colocando esse professor, né, no centro como esse protagonista no uso intencional, e a gente sentiu a necessidade de nomear quais são essas competências, quais são esses saberes digitais necessários para esses professores. E aí, por isso, a gente lançou esse referencial e lançou uma ferramenta de autodiagnóstico desses saberes digitais. Então, essa ferramenta de autodiagnóstico, ela é um questionário, 17 perguntas, onde o professor responde e consegue ter ali um mapa de como está o seu nível de desenvolvimento nos 10 saberes que nós elencamos nesse referencial. Hoje, essa ferramenta conta com mais de 130 mil respostas de professores e traz aí uma realidade ainda que a gente precisa muito investir na formação de professores, tanto no inicial quanto na continuada, para o desenvolvimento desses saberes digitais. Mas a gente entende que a educação digital e midiática, o uso da inteligência artificial, o uso intencional de qualquer tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem, ela não é possível sem um papel fundamental desses professores para garantir, né, que o ensino com e sobre tecnologia traga mais aprendizado. Pode passar, por favor? E aí, pode passar, por favor? E aí, pensando nesse uso equilibrado, nesse uso intencional das tecnologias, no início do ano, foi homologada a Lei 15.100, que traz a restrição do uso não pedagógico de celulares na escola, né, o uso particular dos dispositivos digitais na escola. Então, a gente fala restrição porque a lei tem as suas exceções, né, de uso, e também porque se o professor entende que ele pode usar naquele momento pedagógico, naquele momento
da sua estratégia pedagógica, é possível utilizar. Mas a partir da homologação da lei, a gente também lançou mais materiais de apoio para as redes de ensino, como guias, materiais para reuniões com professores, reuniões com familiares, cartazes de campanha nacional para restrição do uso dos celulares, como também um guia para ambientes pedagógicos sobre compra de dispositivos também ali para inovar as práticas pedagógicas e quais seriam os dispositivos mais adequados. Pode passar, por favor? E aí eu falei no início, né, que a gente também tem elaborado e caminhado, né, acompanhando essa velocidade das mudanças, quando a gente fala tecnologia, quando a gente fala de IA, é tudo mudando muito rápido. A INEC tem pautado a inteligência artificial na educação. Em julho, a gente fez um seminário IA na educação básica, construindo referências nacionais. O tema ele vem incorporando novos normativos, cursos, né, a própria especialização também já traz uma disciplina específica sobre inteligência artificial, além dos 7 cursos do AVAMEC, né, que são elaborados pelo Projeto IA agora, nós também temos outros cursos que tratam do uso da inteligência artificial na educação básica, e nós estamos elaborando, junto com a SEGAP, também do Ministério da Educação, o referencial nacional para orientar o uso ético, pedagógico e seguro da inteligência artificial na educação. Então, a gente também tem avançado nessa pauta. Pode passar? E aqui eu deixo o QR Code de todos os nossos materiais, que é o site da ENEC, onde tem a relação de todos esses cursos, de todos os normativos, de todas as ações feitas para os 6 eixos. Tem também o QR Code para acesso a esses materiais sobre o uso dos celulares, para o guia dos materiais sobre o uso do gestor, para uso do gestor e municipal, guias e materiais que podem apoiar nessa implementação do uso não celular, da educação digital, e também o acesso direto para o AVAMEC dos cursos. Acho que eu não sei se eu passei dos meus 20 minutos que eu tinha aqui disponível, mas é isso, a gente tem avançado, né, a INEC aí com muitos avanços nesses 2 anos de implementação, a gente fica feliz toda vez que a gente tem um espaço para estar falando do avanço e um pouco de como a gente tem trabalhado para que a tecnologia, e aqui pensando tecnologia com IA, inteligência artificial, apoiando uma educação com mais qualidade, mais equidade, e que a gente, de fato, a gente produza espaços, né, que a gente crie espaços para essa aprendizagem ainda mais significativa com o apoio das tecnologias digitais. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, Larissa, né, por todo esse tempo trabalhando juntas, né? A gente sempre pôde contar muito com o apoio do MEC, da nossa parte. É uma alegria também oferecer o espaço para que vocês possam mostrar, não só para os nossos alunos, mas para todos que vão acompanhar no YouTube, esse trabalho maravilhoso que o MEC está fazendo. E é uma alegria para nós também podermos ter contribuído aí com aproximadamente 10% desse sucesso com os cursos que nós fizemos e esperamos poder fazer mais no futuro. Muito obrigada mesmo. Agradecemos, então, a participação também da Larissa. E agora, senhoras e senhores, faremos um breve intervalo. Retornaremos às 16 horas para as apresentações das contribuições regionais. Te esperamos aqui pontualmente.
contribuição. Tudo bem? Só testando o áudio aqui. Consegue me ouvir direitinho, né? Perfeito, professora. Estamos te ouvindo perfeitamente. Em breve, sua nobre contribuição, tá bom? Tá. Nada. Acho que já pode colocar para gravar, viu, ô, Gabriel, por favor. Recording in progress. Perfeito. Voltamos agora, após o intervalo. Retorno fazendo a minha apresentação. Eu sou um rapaz de 1,76 m de altura, magro, branco, olhos claros. Estou com um terno preto, camisa rosa e gravata vermelha estampada em preto. Para continuar as atividades da tarde, eu convido a professora Samara Brito, da Subsecretaria da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para apresentar as contribuições do Distrito Federal. Professora Samara, passo a palavra para você e lembro mais uma vez para fazer a sua audiodescrição. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados. Nesse momento eles estão cinzas, né? Estou aqui assumindo os brancos, então estou com cabelos encaracolados e prateados nesse momento. Estou usando um blazer rosa e sou uma mulher de altura média, de estatura média. Trabalho atualmente como assessora aqui na Subsecretaria de Educação Básica. Sou responsável pelas ações de tecnologia na educação. Então, vou falar um pouquinho do meu passado aqui profissional sobre isso. Eu sou professora de física e tenho formação na área de tecnologia, já faço isso há 10 anos, eu tenho algumas certificações internacionais e venho acompanhando aí o advento das tecnologias na educação há mais de 10 anos, não só aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas também como consultora educacional aí pelo Brasil e também pela América Latina. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, para contar o que a gente tem pensado sobre inteligência artificial aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Nós sabemos que a inteligência artificial é talvez a mais rápida inovação tecnológica que a gente tenha vivido, né? As pessoas estão comparando aí quanto tempo a gente levou para os aviões adquirirem 50 milhões de usuários, né? Quanto tempo a internet levou para ter 50 milhões de usuários. E quando a gente olha para esses exemplos, se a gente estiver falando aqui do transporte aéreo, a gente vai ver que a gente levou quase 70 anos para o transporte aéreo alcançar 50 milhões de usuários. Enquanto que a internet, o Facebook, a gente já levou aí alguns 5 anos no caso da internet, 3 anos no caso do Facebook. Só que o advento da inteligência artificial ele chegou muito rápido, né? Em apenas 5 semanas, a gente já tinha mais de 50 milhões de usuários de inteligência artificial no mundo. E isso teve um impacto muito grande, porque pela primeira vez a gente está enxergando agora um lançamento que é exponencial, né? Do ponto de vista do gráfico mesmo, a gente começa a ver o número de usuários crescer muito rapidamente. Então, isso chegou de forma muito rápida aos estudantes, que são os jovens que têm acesso à tecnologia muito rapidamente, mas também aos professores, né? Então, a Secretaria de Educação já trabalhando internamente há alguns anos em como é que a gente poderia atender essa demanda, desenvolveu um programa, esse programa se chama Horizontes Digitais. Ele foi desenhado em cima de 5 pilares, e não por acaso o primeiro pilar é formação continuada, né? Então, a gente tem o pilar de formação continuada, o pilar de tecnologia, o pilar de conectividade, que também é um desafio hoje para toda a rede pública, né, do nosso país. E aí a gente percebeu que dentro do pilar da formação continuada, a gente precisava acelerar os processos de formação continuada dos educadores em uso de inteligência artificial. Então, por mais que a gente tenha outras ferramentas aí no ambiente da tecnologia, era importante nesse momento acelerar a formação continuada em inteligência artificial. E aí nós fizemos uma parceria super interessante com o projeto E Agora. Ele esteve aqui conosco, a professora Linaí comentou com vocês hoje na abertura. A gente não teve uma adesão que a gente gostaria nesse começo, mas eu sempre digo que a tecnologia ela é para todos e no momento de cada um. Então, as pessoas vão se identificando aos poucos e tendo necessidades no dia a dia. E aí, nessa semana, por coincidência, nós estamos aqui, estou até numa sala que a gente acabou de ter uma formação, nós estamos passando por um período de formação
não só com os educadores, mas também com todos os nossos chefes de regional, os coordenadores, núcleo de tecnologia educacional, para uso da inteligência artificial na educação, né? Então, como é que a gente pode se apropriar dessa ferramenta tão rapidamente quanto os jovens fizeram, para que a gente possa fomentar o uso na nossa rede em 2026, né? Atualmente, a gente entende que a liberação do uso para jovens, ela ainda deve ser pensada. Então, a gente sabe que o uso de inteligência artificial pelos adolescentes até 13, 14 anos, ele ainda não é recomendável, inclusive pelas grandes empresas de Big Tech. O ideal é que comece-se a usar depois dos 14 anos de idade. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho com os adultos que estão na rede, ou seja, com os professores, com os coordenadores, com as pessoas que trabalham no administrativo, para desenhar os princípios de uso de inteligência artificial na nossa rede. Então, não existe nenhuma normativa específica sobre isso hoje. O que existem são diretrizes, né, as diretrizes dos organismos internacionais e as diretrizes do Ministério da Educação, inclusive com o advento do ECA digital. Mas a gente entende que, enquanto casa de educação, é importante a gente construir uma política de uso da inteligência artificial na casa, e a gente quer fazer isso coletivamente, como funciona a educação por aqui. Então, a ideia é começar a construir, a partir desse ano, princípios de uso da inteligência artificial na casa, e aí ela vai perpassar pelo uso com os estudantes também, de uma forma cuidadosa, né, para que eles entendam que as inteligências, todas as máquinas capazes de gerar imagens ou textos, elas têm limitações, elas têm viés. Como é que a gente faz para analisar esse resultado que sai dessa interação que eu faço com a máquina? Então, eu estou muito feliz que eu estou fazendo parte disso, dessa discussão aqui com esse grupo que decide como é que as coisas vão funcionar do ponto de vista dentro da rede, né, do ponto de vista institucional. E estou muito feliz da gente poder fazer isso coletivamente também, que a gente vai poder conversar com os educadores, com os próprios estudantes que estão na ponta, como é que eles estão fazendo o uso disso. E aí eu super conto com a participação, né, de todos vocês que estão aqui, de toda a comunidade escolar do Distrito Federal e também do nosso país, para que a gente possa continuar levando essa discussão à frente, porque a ferramenta está aí, está posta, e é nosso papel agora internalizar essa informação, essa ferramenta e usá-la no dia a dia. Então, estou bem feliz, conto aí com a professora Isabela, com você, Tiago, a professora Linaí, que esteve aí com vocês hoje no início, porque é um processo contínuo e ele precisa ser rápido. Né? Pela primeira vez a gente está falando assim, é um processo de formação contínua para todos, mas que precisa acontecer muito rapidamente, porque a tecnologia já está disponível para as pessoas. Então, acreditamos que esses princípios, esses valores vão nos guiar aqui internamente. Já sabemos que algumas inteligências artificiais, algumas big techs, para as contas educacionais, eles têm limitado a capacidade que ela tem de fazer a máquina aprender. Então, por exemplo, quando você usa uma inteligência artificial de uma empresa de tecnologia, se você usa isso dentro de um domínio institucional, um domínio educacional, esses dados não são utilizados para aprendizagem lá. Mas o nosso sonho é ter uma inteligência artificial nossa aqui, brasileira. Nós sabemos que o governo federal já está trabalhando nesse sentido, né? Foi lançada os estudos e todo o protótipo foi feito, inclusive com o pessoal do Instituto Metrópole Digital e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente espera também que um dia isso seja totalmente interno, né? Então, fico aqui à disposição para quem quiser conversar sobre o tema, tratar sobre o tema. Todos esses documentos que eu citei para vocês aqui, o programa Horizontes Digitais, a gente pode deixar o link, ele já está disponível, é público. Nós temos uma portaria que autoriza o uso de tecnologia na nossa rede, para que isso possa também servir aí para os colegas e de referência para quem está trabalhando com transformação digital também. É isso. Sei que temos mais colegas para falar, não é isso, Tiago? Obrigada, Samara. Eu queria só te pedir para que você colocasse o link aqui no nosso chat e pedir ao Gabriel para que possa colocar o link dos documentos no YouTube. E antes que você se vá, Samara, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como é que o governo do Distrito Federal está resolvendo o problema da conectividade dos dispositivos para os alunos? Aqui, Isabela, nós temos 2 desafios, tá? O primeiro é porque a conectividade hoje no Distrito Federal, ela está vinculada às áreas da economia. Então, a Secretaria de Educação, ela usa
a conectividade que é disponibilizada pelo governo do Distrito Federal. O que a gente fez foi entrar com pedidos de aumento dessa rede lógica e de aumento de velocidade dessa rede lógica que chegava nas nossas instituições educacionais, porque o cabeamento já existia. Ele só não conseguiria atender a demanda que a gente tem hoje de dispositivos. E aí, uma outra coisa bem legal que aconteceu é que, recentemente, nós conseguimos licitar. Há 8 anos, a gente não conseguia fazer uma licitação de dispositivos tecnológicos para casa, mas com o advento do programa Horizontes Digitais, nós conseguimos fazer uma licitação e nós adquirimos 50 mil dispositivos. São 8 mil desktops que vão fazer parte do nosso laboratório físico, né? Então, dos laboratórios de tecnologia físico das escolas, e são 40 mil dispositivos móveis, que farão parte do nosso parque tecnológico móvel, que são carrinhos, onde você coloca 40 dispositivos ali dentro, e você pode levar esse carrinho para qualquer sala de aula, que é, na nossa visão, né, de uso da tecnologia, é o melhor dos mundos. Eu não preciso ter uma sala de computadores, eu posso levar os dispositivos até qualquer sala que eu tenha aqui. A gente já começou a distribuição desses equipamentos agora, recentemente, nós já distribuímos 3 mil equipamentos, e em breve vamos distribuir mais 2.500 dispositivos. Então, a expectativa é que 2026 já comece com as escolas do Distrito Federal mais conectadas e com disponibilidade de equipamentos novos. Mas isso é super recente, acabou de sair, a gente acabou de iniciar essa distribuição, e essas formações que nós estamos fazendo agora, elas são justamente para que as regionais de ensino possam apoiar as escolas no recebimento desses dispositivos e já como promover uma cultura digital com a implementação da BNCC Computação. Ano que vem nós temos esse desafio também, que nós temos uma implementação curricular, né? Então, junto com a implementação curricular, a gente está levando os dispositivos. Ótimo, muito obrigada, Samara. Depois coloca para a gente, então, aqui no chat sobre os horizontes digitais e os dados que você também tiver sobre a conectividade, as estratégias, as ações que você tiver nesse sentido no Distrito Federal, com certeza vão ser muito úteis para todos que estão acompanhando aqui o nosso evento. Muito obrigada. Obrigada, Estela. Obrigada, pessoal. Vou colocar assim. Tá joia. Muito obrigado, Samara. Para dar sequência, chamamos o professor Gustavo Santos de Macedo, coordenador de ensino fundamental na Secretaria de Educação, para falar sobre o estado do Mato Grosso. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Sou Gustavo Macedo, vou fazer minha audiodescrição. Sou homem, branco, uso óculos, estou com fone de ouvido preto aqui, que passa pela minha cabeça. Estou com uma camisa azul e o crachá também azul. No sinal em libras, com os dedos, pontas dos dedos puxando, por conta da minha ascendência oriental, indígena, e aí uma aluna surda me deu esse sinal. Sou professor da rede estadual de Mato Grosso, professor de língua portuguesa, e esse ano eu passei por 2 coordenadorias aqui na Secretaria de Estado de Educação, na função inicialmente de coordenador de ensino fundamental, e agora, nesse segundo semestre, a nossa secretaria ela passou por uma nova reestruturação, né? O novo organograma da secretaria foi publicado, e nós criamos uma coordenadoria de educação integrada e inovação. E aí eu fui solicitado pela secretária para assumir essa nova coordenadoria. Então, saí do ensino fundamental, assumi uma nova coordenadoria recentemente. E é uma coordenadoria que foi criada também pensando pelas questões voltadas para a tecnologia. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso, a partir da assunção do cargo do nosso secretário Alan Porto, nós criamos um programa há 10 anos. Esse programa ele engloba aí, algumas políticas públicas estruturadas, né, que são o objetivo que a gestão quer alcançar. Uma delas é a política de tecnologia no ambiente escolar, que prevê, dentre algumas ações, ações voltadas para a gestão da aprendizagem, de formação, por exemplo, de acessibilidade, acesso à internet nas unidades escolares. Então, é uma política macro que engloba diferentes secretarias adjuntas aqui na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Eu fiz uma apresentação, pode projetar?
Ô, Gustavo, tá só um pouco, parece que está pegando um pouquinho o ruído do ambiente no seu microfone. Tem alguma coisa que desce aí para melhorar? Não sei se ficou melhor. Eu estou aqui na secretaria, mas acredito que vai ficar um pouquinho de fundo, porque tem outras salas ali ao lado. Mas Ok. vou tentar me aproximar aqui, tentar usar o fone para vocês me ouvirem um pouco melhor. Tudo bem? Bom, só retomando minha fala, aqui na Secretaria, a partir da política de tecnologia no ambiente escolar, a gente estruturou algumas ações. Hoje eu faço parte, enquanto coordenador, faço parte da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, então minha fala ela vai se direcionar muito para as ações pedagógicas que são estruturadas, sistematizadas aqui na Secretaria. Nós sabemos que a educação pública, ela vive, em especial a pública, vive uma virada histórica, especialmente com relação ao uso da inteligência artificial, das plataformas adaptativas, dessas ferramentas digitais, que não estão tão distantes, né, das nossas realidades, são parte concreta hoje do cotidiano das nossas escolas, da sala de aula, da gestão. Isso porque hoje, nas nossas 628 escolas no estado, todas elas têm acesso à internet. Nós temos, eu vi a fala do meu colega Samara sobre o uso de equipamentos digitais. Nós, no estado de Mato Grosso, nós temos em todas as nossas unidades escolares Chromebooks, né? Gabinete com 30, 40 Chromebooks. Então, todas as unidades escolares têm, são em média em mais de 30 mil equipamentos que já foram distribuídos nas nossas unidades escolares. Então, o acesso à internet hoje é uma realidade de todas as nossas unidades escolares estaduais, né? E aí, essa ação faz parte da política de tecnologia no ambiente escolar. E, para além disso, eu trouxe 2 exemplos especificamente voltados para o uso da inteligência artificial, né, nas nossas salas de aula. Pode passar o slide? O primeiro deles é uma plataforma voltada para leitura e produção de texto, né, que a gente utiliza aqui no estado. Nós temos uma parceria com a Letros, essa plataforma, e que articula aí a produção textual a partir de inteligência artificial. Então, nós utilizamos essa plataforma para apoiar os professores no ensino de produção de texto. Os estudantes eles passam por um momento de discussão com o professor, de respondendo questões ali sobre o tema que o professor esteja trabalhando, e a partir disso eles produzem um texto e inserem isso na plataforma. A plataforma usa a inteligência artificial para fazer a correção. Então, isso agiliza e potencializa o trabalho do professor, em especial de língua portuguesa, voltado para esse eixo de produção escrita, né? Nós hoje temos uma média aí de 95% de participação, de engajamento desses estudantes utilizando essa plataforma. Eu trouxe, inclusive, uma imagem do nosso último ciclo de engajamento desses estudantes na plataforma. Nós estamos terminando o 4º bimestre agora, estamos encaminhando para o término do 4º bimestre, e nós já temos aí mais de 50% de engajamento desses estudantes. E mais de 88 mil estudantes enviaram redações para um processo de correção. Então, nós temos estudantes que são cadastrados na plataforma, nós estamos trabalhando com estudantes do 9º ano do ensino fundamental e todo o ensino médio. Então, aí, com relação ao ensino médio, em especial, a 3ª série do ensino médio, a gente tem um foco aí com relação à redação do Enem, né? Então, eles tiveram um suporte maior aí com relação ao ensino para trabalhar a produção textual com foco no Enem. Para o próximo ano, a previsão é que a gente amplie para o 8º ano do ensino fundamental, né? Ter continuidade. Além disso, nós temos, pode passar o slide, uma plataforma que também auxilia e potencializa o trabalho do professor, vinculado ao nosso sistema estruturado de ensino, que é uma política em que um desses eixos dessa política para além de material estruturado, de formação, é a plataforma Plural. E na plataforma Plural a gente tem um recurso que é o PAI, que é o Professor Assistente Educate, em que auxilia os professores, a partir do uso de inteligência artificial, na confecção de planos de aula.
Então, o professor seleciona as habilidades, pode selecionar objetos de conhecimento, e com o uso da inteligência artificial articulado aí com os nossos materiais estruturados, eles podem produzir sequências, planos de aula, né, sequências didáticas, atividade, para trabalhar em sala de aula. E aí, com relação à formação, pode passar os slides, nós temos a formação do uso da plataforma Letros e estratégias pedagógicas para estar trabalhando a produção de texto a partir do uso dessa plataforma. A plataforma plural, do mesmo modo, né, estratégias pedagógicas para utilizar esses recursos. E nós temos também uma parceria com o Google, e aí nós temos uma formação Google Day, Gemini Experience, que nós tivemos já no primeiro semestre, e no segundo semestre nós também estamos reformulando e trabalhando com os nossos professores formadores, que multiplicam essa formação dos nossos professores em sala de aula, né? O Google tem uma parceria com a Seduc aí, de alguns anos. A gente utiliza o e-mail institucional com todos os recursos do Google, que nos permite, entre eles o Gemini, que também é um recurso que potencializa o trabalho do professor. E nas nossas formações, o foco é justamente não somente com relação ao uso, porque com relação ao uso de recursos digitais, a gente já vem aí há 2 anos com o Pacto pela Digitalização, que aperfeiçoa, trabalha com os nossos professores aí com relação ao uso de tecnologias no ambiente escolar, né, uso de plataforma, acesso mesmo a recursos digitais. E agora a gente está num processo de como utilizar a inteligência artificial para potencializar as nossas aulas, independente do componente curricular. Um trabalho nesse sentido, né, articulando aí nosso foco, articulando aí sempre a aprendizagem, né, garantir a aprendizagem dos nossos estudantes, fortalecer o trabalho docente desses professores, né, apoiar as equipes pedagógicas por meio de tecnologia. Então, são algumas das ações dentro desse eixo que a gente tem articulado aqui na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Sempre com foco no estudante, com apoio ao trabalho dos professores, da coordenação pedagógica. Então, a partir dessa política pública de tecnologia no ambiente escolar, a gente articula e tem implementado e garantido aí o trabalho com a tecnologia em sala de aula. Tudo mais, eu posso deixar contato, telefone para eventuais dúvidas com relação a isso, porque nós também aqui no estado do Mato Grosso a gente já tem a nossa BNCC da computação, as nossas diretrizes estaduais já articuladas, que dentre outras ações estão articulado o trabalho com inteligência artificial, mas eu acho que é uma discussão para um outro momento, inclusive, que o foco aqui nós pensei em trazer mesmo recursos voltados para a inteligência artificial nas nossas salas de aula. Mas gostaria de agradecer a participação e a escuta de todos. Muito obrigada, Gustavo. Uma alegria ver o que vocês estão fazendo aí no Mato Grosso, né? Que já também dialoga um pouco com o que estamos aqui no DF, mostrando que existe um panorama nacional desse uso, né? Muito obrigada. Agradecemos, professor Gustavo. Gostaria de saber se o professor Yuri Rubim já está presente. Estou vendo ali a cara dele. Daqui a pouquinho vai dar um tchauzinho para a gente. Perfeito, professor. Convidamos o professor Yuri Rubim, assessor para IA na educação da Secretaria da Educação da Bahia, para o uso da palavra. A palavra é sua, professor. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Tiago. Deixa eu fazer minha autodescrição aqui. Eu sou um homem de estatura mediana, 1,73, tenho uma barba, já uma barba razoavelmente grisalha, tenho uma pele levemente parda, possuo menos cabelo que eu gostaria, cabelo que também começa levemente a ficar grisalho. Estou vestindo uma camisa rosa do time de Thiago aí, dos caras de camisa rosa, com fundo azul aqui, que é o fundo do encontro de hoje. Bom, boa tarde. Obrigado, Isabela, pelo convite para estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de panorama, principalmente em se tratando de umas tecnologias que avançam muito rapidamente. Então,
muito bacana a gente ter a oportunidade de ver o que está acontecendo em outros estados do Brasil e no mundo também. Eu vou pedir para... acho que a Cris tinha falado que compartilharia aqui uma apresentação. Aí você me disse, Cris, se eu... Aqui, beleza. Então, o que eu pensei que seria mais interessante para esses 20 minutinhos aqui da Bahia? A gente relatar um pouquinho as ações que a gente tem feito e também falar do desenho que a gente tem um pouquinho mais organizado agora, a partir de uma assessoria que não existia, mas que foi criada, que é uma assessoria para a inteligência artificial na educação aqui no Estado. Então, só abaixando, por favor, que é que a gente caminhou até agora com o IA em 2025. Foi um trabalho muito focado em formações com IA. Nós tivemos 7 formações online, sendo que uma específica sobre IA, que é o uso pedagógico de inteligências artificiais, mas uma série de outras formações ligadas à tecnologia que tinham IA no seu dentro do desenho da formação. Então, por mais que você tivesse algum tema, como, por exemplo, Crie Seu App, Programação Criativa, Clube de Ciências, todas essas formações usavam ferramentas de inteligência artificial e dialogavam com essas com possibilidades de uso de inteligência artificial. E também um bootcamp que nós tivemos presencial sobre educação digital, que trabalhou largamente com IA. Além disso, a gente estreou nesse ano o componente de educação digital e midiática na matriz de educação integral aqui da rede. Então, claro, não é um componente específico de inteligência artificial, ele é mais amplo, ele trata de educação digital e midiática, conforme as resoluções do Conselho de Educação, conforme também a lei da política de educação digital. Então, mas isso já significa que foi uma intervenção mais direta no currículo. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 1.000 professores programados nesse componente curricular, e nós tivemos a possibilidade também de fazer formação com cerca de 800 desses 1.000 professores para trabalhar a cultura digital, o mundo digital, pensamento computacional, educação midiática e também inteligência artificial. E aí, se puder baixar um pouquinho agora na próxima tela, eu acho que é importante dizer, a Samara tratou disso um pouquinho, que a gente está passando por uma curva de aprendizagem, acho que todo mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz formação sobre IA para os nossos educadores, ou formação sobre alguma área temática com IA, a gente também passa por um processo de familiarização com a própria inteligência artificial. Imagino que seja até algo comum aqui. Então, nós, como secretaria, eu, até bem pouco tempo atrás, era diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, que faz formação de educadores. Por isso que vocês vão ver até um pouquinho da mão pesada aqui da formação na conversa. Então, a gente passou por esse processo de aprender a usar. Por exemplo, aqui está um card que foi usado como uma pauta das agências de notícias na escola. E aí, todos esses cards já com padrão feito com inteligência artificial. Nessas formações que eu citei, a gente teve vários elementos com IA, elementos para narrativas, para você criar o que a gente chama de micromundos, lá que o Seymour Papert chama de micromundos. Então, essas narrativas diferentes que facilitam a formação, tudo isso usando diversos tipos de elementos de IA. Também jogos, landing pages, aplicativos web, integração com cultura digital, com design responsivo. Essa própria apresentação que eu estou fazendo agora para vocês foi com o uso de IA. Então, assim, eu acho que também é importante a gente trazer para a reflexão que as próprias estruturas do Estado, as próprias secretarias, os próprios institutos, também
estão passando por um momento de aprender a usar a IA, e aí, assim, eu estou falando aqui do pedagógico, tá? Mas eu sei que tem um outro uso largo, muito intensivo, que é relacionado à administrativa, relacionamento com educadores, estudantes, famílias, mas eu não vou entrar nisso aqui não, tá bom? Vamos baixar um pouquinho. E aí, assim, a gente teve esse tipo de atuação, mas não tinha uma assessoria dedicada à IA. Não tinha um olhar mais focado na inteligência artificial na educação. Então, a gente está agora desenvolvendo um projeto mais específico de implementar a IA na educação aqui na Bahia. Esse projeto ele começa agora no final do ano. É um projeto, então a perspectiva é que o horizonte dele seja 2027. A gente eu botei aqui mais de 3 mil educadores, mas isso é anual, quer dizer, mais de 3 mil em 2026, mais de 3 mil em 2027. É um projeto ancorado em, primeiro, familiarizar a IA para uma quantidade grande de educadores. Então, a gente ter formação sobre usar as ferramentas que já tem no AvaMec, que a Larissa mencionou aqui, mas também usar a própria estrutura da secretaria para fazer formação e ter uma formação larga. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter um mergulho na experiência dos educadores. Então, valorizar aqueles educadores que já estão usando IA e que já tem algum tipo de apropriação de autoria disso. E aí, a gente estabelece no projeto a criação de uma comunidade de prática para que tenha... a gente saia desse lugar de a secretaria sabe tudo e entrega para os outros, mas a gente aprender com quem já está na base fazendo. E a gente também criar o que a gente está chamando de CRIAs, que são Centros de Robótica e Inteligência Artificial, para que a gente possa ter a autoria, estimular a autoria, estimular que professores e estudantes criem assistentes, agentes e soluções com inteligência artificial para que não seja somente um uso, um consumo de soluções que já existem, mas uma adaptação, um remix, uma produção mais autoral, com uma apropriação mais forte. E aí, quando você tem 100 centros numa rede que tem um pouquinho mais do que 1.000 escolas, você tem cerca de 10% das escolas já com centros de autoria, e aí isso vai gerando um movimento grande em toda a rede. Passa um pouquinho, por favor. Abaixar. Então, como é que a gente estrutura isso? Né? Usar esse restinho de ano para justamente fazer esse diagnóstico que a Larissa estava falando, quer dizer, usar essa ferramenta que já existe do MEC, do autodiagnóstico. A Bahia, pela contagem nossa, tem um número muito pequeno ainda de respondentes desse autodiagnóstico dos saberes digitais docentes, então a gente vai avançar muito nisso aí. Produzir também um documento de orientações de rede, e aí a Samara falou uma coisa que é muito interessante, quer dizer, que esse documento é muito mais legítimo quanto mais ele é dialogado. Então, a gente imagina que esse documento ele seja um documento sempre em reconstrução, quer dizer, a gente faça uma primeira versão, também aí avança. Eu costumo dizer até que, aqui no caso da inteligência artificial, é learning by teaching, quer dizer, ao momento que você ensina, você está aprendendo de novo e aprendendo aquela ferramenta nova, porque nunca vai deixar de ter alguma ferramenta nova e a gente não vai ter mais aquele cenário antigo de eu vou aprender e aí depois eu vou conseguir ensinar. Então, a gente fazer um documento que seja um norteador para o uso da IA, que sinalize algumas questões muito importantes e que, ao mesmo tempo, compartilhe um nível de conhecimento comum sobre inteligência artificial. A gente tem situações e realidades muito distintas, muito desiguais, muito diferentes, é muito heterogêneo essa questão com a nossa rede, pelo menos aqui na Bahia, mas imagino que no Brasil também. Então, também esse documento serve como um common ground, assim, que a gente compartilha com mais pessoas
um entendimento mais comum. E aí, como eu falei, a gente lançar, ter a inscrição da comunidade de prática para que a gente já possa começar 2026 com essa comunidade mais ativa, mais presente, mais acontecendo. E aí, já no slide seguinte, a gente tem uma primeira onda de implementação, que essa primeira onda envolve a IA presente sendo tematizada, sendo tratada já na Jornada Pedagógica 2026, com uma primeira versão, como eu falei, desse documento orientador, mas também com materiais disponíveis para todos os docentes de consulta, materiais de curadoria, até planos de aula, trabalho assim, mas também formações com foco prático em ferramentas educacionais de IA, mas também estimula formações no AVAMEC, que esses números aí é mais ou menos o que a gente está imaginando alcançar a partir do começo do ano na jornada pedagógica, e também cerca aí de... a gente tem pouco mais de 30 mil educadores aqui na Bahia. Então, a gente está indo para o 1% de uma massa crítica de pessoas que já têm um domínio maior, uma apropriação maior e podem trocar. Claro que isso é tudo uma estimativa, porque a gente não tem ainda o diagnóstico consolidado, mas a partir disso a gente vai incorporando e dando robustez a essa comunidade de prática. E a ideia é que já no primeiro semestre de 2026 a gente tenha esses 10 CRIAs, os 10 centros de... Tá errado aqui, tá recursos, tá, gente? É robótica, inovação e aprendizagem, perdão. Nas escolas, com professores orientadores, envolvimento de estudantes, funcionando muito numa lógica muito parecida a clube de ciência, mas com esse foco de IA e geração e autoria em IA. Então, vamos seguindo aqui. A partir disso, a ideia é a gente acompanhar esse processo de implementação, fazer análise, refinamento, entender também essa formação inicial dessa base de educadores que teve a partir da jornada pedagógica no começo do ano, e a gente ser capaz de, a partir do monitoramento intensivo, acompanhamento desses CRIAs, a gente consolidar esses centros, né? Acompanhar a experiência dele, a curva de aprendizagem desses meninos e meninas que estão produzindo com IA, dos educadores que também estão aí numa crista da onda da autoria em IA, e, claro, ao mesmo tempo que esse processo gera materiais, ferramentas, agentes, assistentes que a gente vai poder compartilhar com toda a rede. Então, a ideia é que seja o início de um processo, mas que também esse início de processo já tenha uma série de desdobramentos. E aí, chegando, eu estou vendo aqui que está avançando a hora, mas passando aqui para o próximo slide, a ideia é que no ano seguinte, 2027, a gente possa ter aí sim uma expansão, porque a gente já tem uma ideia mais clara da criação, do funcionamento, de como seriam esses CRIAs, que na verdade é uma inovação, a gente não tem nada parecido com isso aqui no estado so far até agora. Então, a gente sai de 10 para 100, quer dizer, incorpora mais 90. Também, claro, existe uma questão orçamentária de fôlego, de buscar o recurso necessário, mas para que a gente tenha, de fato, uma rede expressiva de centros que lidam com IA, claro, com associação com robótica, porque a automação, a programação tem uma associação direta aí. A gente acredita que, inclusive, para trazer a IA mais para o mundo físico, soluções mais aplicadas de IA, então, aplicadas para o mundo analógico, é interessante ter a robótica junto. E, ao mesmo tempo, pode passar, por favor? Ao mesmo tempo que a gente faz essa expansão, a gente faz também um movimento de consolidação e institucionalização. Quer dizer, você tem um acompanhamento, uma avaliação, um momento pós experiência, no final da experiência, para a gente entender um pouquinho o que a gente conquistou e o que a gente
tem ainda de obstáculo, e isso, de alguma maneira, virar política pública, ter um olhar mais permanente, mais estrutural sobre esse processo que, embora as várias ferramentas e as várias manifestações da tecnologia, eles vão se sobrepondo, chegando e tendo ferramentas novas, no momento que a gente tem uma política pública que olhe para isso e que dê um lugar institucional, a gente também meio que sedimenta um conhecimento e um caminho que facilita depois com que isso não seja descontinuado de alguma maneira. E aí, só para finalizar, eu acho que a gente chega aqui nessa perspectiva de você ter a IA, claro, com uma centralidade do humano, com uma perspectiva absoluta de uso ético, que combata vieses, mas que, primeiro, a gente não cerceie um direito que hoje, com esse mundo já sendo tão rapidamente eivado pela IA, todo atravessado pela IA, a gente não pode cercear esse direito aos nossos estudantes e aos nossos professores de terem a IA no seu cotidiano, porque aqueles meninos e meninas que saem do ensino médio e vão tentar uma carreira ou vão fazer universidade, mas já com a perspectiva de carreira, vão ter um diferencial competitivo para melhor ou para pior, se não tiverem já intimidade com a IA. Então, e além disso, a gente acredita que o processo em si pode ser qualificado, o processo de ensino-aprendizagem pode ser qualificado bastante com a IA no cotidiano. A perspectiva é ter uma rede colaborativa, então essa comunidade de prática que eu mencionei, ela ter continuidade também, a gente ter muita ênfase no aprendizado entre pares, ter expansão dessa comunidade de prática, ter algum tipo de assessoramento pedagógico que acompanhe essa comunidade nesse período aí. A gente ter também uma perspectiva de Estado proativo e mais criativo. Então, no momento que você tem assistentes, possibilidades de qualificar o Estado em si, a gente também pensa nos processos da educação, que circundam a educação. Então, esses processos podem ser um pouquinho mais flexíveis, um pouquinho mais ágeis, e acho que a gente pode se beneficiar bem disso. E, principalmente, eu botei aqui só estudantes, mas, na verdade, são estudantes e professores autores. Temos o desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de criar com IA com muito mais ênfase. Então, eu acho que a gente está saindo de um momento que a gente tem uma série de iniciativas ligadas à IA, mas ainda pulverizadas, feitas pelo interesse, pelo esforço dos vários setores aqui da Secretaria, mas a gente está indo para uma perspectiva um pouquinho mais convergente, que olha ao mesmo tempo a formação de uma base grande e segura de educadores que lide com IA, também a formação dos próprios técnicos da Secretaria, mas também consiga ter o teto alto, quer dizer, ter autoria, criação lá na ponta, sendo reconhecida e estimulada, né, incentivada. Então, acho que é isso, Isabela, colegas. Cheguei aqui ao final da apresentação. Muito obrigada, Yuri. Muito interessante como cada estado vai tomando um caminho, vai trazendo soluções, né? E como é bom a gente poder compartilhar e ver as soluções de cada um para poder crescermos juntos. Muito obrigada, Yuri. Então, eu não fiz a minha audiodescrição, eu vou fazer agora, porque está todo mundo fazendo, e eu vou fazer. Eu sou a Isabela Oliveira, sou a coordenadora do projeto E Agora Brasil. Sou professora daqui da Universidade de Brasília. Eu tenho cabelo longo, escuro, bem assim, na altura da metade das costas, encaracolado. Tenho a pele com tez clara, cheia de sardas. Sou uma mulher de meia idade, já tenho um pouco de fio de cabelo branco e estou usando uma blusa de seda branca com azul, com os desenhos assim que parecem um pouco indígenas. Muito obrigado, professora Isabela. Muito obrigado, professor Yuri Rubim, da Bahia.
Agora chamamos a professora Amanda Damasceno, coordenadora dos Núcleos de Apoio em Tecnologias Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte. Professora, pedimos, assim como fez a professora Isabela, que faça a sua audiodescrição. Olá, boa tarde a todas e a todos. Todos me veem e ouvem bem? Sim, perfeitamente. Eu vou fazer agora então a minha autodescrição. Meu nome é Amanda Damasceno, eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, crespos, tenho aproximadamente 30 e poucos anos. No momento, eu estou usando óculos de grau, com armação preta, brincos de cor prata. Estou usando também um casaco em tom marrom e um vestido azul clarinho. O meu sinal em Libras é a mão na posição da letra A, do lado direito da cabeça, girando e descendo, formando como se fosse um cacho de cabelo. É uma grande satisfação poder estar participando aqui do seminário, né, representando aqui a educação pública estadual do Rio Grande do Norte, né? Se vocês me permitem, eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Eu pensei que ela tinha ficado aberta, mas eu tive algumas dificuldades aqui técnicas, mas vamos tentar fazer dar certo. Nós podemos projetar para a senhora, professora, se ficar melhor. Eu acho que agora vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver minha E tela? apareceu. Sim? Sim. Sim. Maravilha. Então, acho que podemos iniciar, né, novamente. Vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial aqui na educação básica, né, da rede estadual especificamente, aqui do Rio Grande do Norte, algumas experiências, né, que nós já temos iniciado e assim como nossas perspectivas futuras. Como eu falei, né, eu sou a professora Amanda Damasceno, sou mestra em inovação e tecnologias educacionais e eu atuo aqui na coordenação dos núcleos de apoio em tecnologias educacionais, que são os NAT, e eles são vinculados à Coordenadoria de Inovação e Tecnologias Educacionais, COINTE, aqui da Secretaria, né? E esses núcleos, esses NAT, eles são responsáveis pela capilarização das nossas ações junto às diretorias regionais. Então, tudo que a gente consegue fazer enquanto coordenadoria, a gente articula para conseguir chegar lá na ponta, né, nas escolas, através dos NAT, né? Eu sou uma grande defensora da educação básica pública, né, de qualidade, e sou também uma entusiasta da inovação, das tecnologias, e quando a IA chegou e estava todo mundo com medo, eu já estava pensando assim nas possibilidades, né? Então, basicamente, essa nossa fala a gente vai dividir em 4 momentos, né? Vamos tentar também ser bem breve. Então, vamos falar um pouquinho dos marcos legais, né? Que são as políticas que fundamentam e legitimam a atuação da rede nesse escopo da IA, porque a gente sabe que a IA, por mais que venha surgindo meio que de forma espontânea na sociedade, a gente acredita que ela deve ser regida também por diretrizes, né? Porque a gente está tratando de um ente público, então é importante que a gente tenha um direcionamento legal nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho também das nossas diretrizes estaduais para o ensino de computação e como a gente tem tentado incorporar a inteligência artificial
dentro do escopo dessas diretrizes, né, que estão chegando nas escolas muito em breve. E na sequência vamos falar de maneira bem breve de três experiências exitosas que nós temos desenvolvido com inteligência artificial, práticas inovadoras, né, aqui na nossa rede, e falar também brevemente de alguns impactos que a gente já tem conseguido perceber, e assim como perspectivas futuras que a gente tem, né, onde a gente deseja chegar daqui para frente. Então, no Brasil, né, a gente sabe que a PNED, que é a Lei 14.533 de 2023, ela institui a questão da educação digital e midiática, né, e institui também a educação digital escolar, que traz muito forte essa questão do letramento digital e do letramento informacional, né? Então, isso é super importante no nosso contexto, né, aqui que a gente trazendo para a questão da IA, para que os nossos jovens eles sejam capazes de estar imbuídos desse processo de letramento digital. Então, para que eles utilizem a IA de forma consciente, de forma crítica e de forma ética, porque independentemente de qualquer coisa, são ferramentas que estão disponíveis, eles vão utilizar. Então, é nosso dever por meio da secretaria, né, por meio da rede estadual, trazer essa perspectiva do letramento para que o estudante, né, já que ele vai utilizar, consiga fazer da melhor forma possível, né? Então, nessa mesma linha, né, da PNED, aqui no nosso estado, a gente instituiu, né, logo no ano seguinte, a política estadual de educação digital, cidadania digital, por intermédio da lei número 11.673 de 2024, né, onde a gente busca enfatizar a questão do uso saudável e do uso seguro da tecnologia, né, e isso caminha de mãos dadas com essa questão do uso saudável, do uso ético, consciente e crítico da inteligência artificial, né, em ambientes escolares, por professores e também por estudantes. E falando agora um pouco da questão das diretrizes curriculares do ensino de computação da educação básica, né, que é um desdobramento também da PNED, a gente sabe, né, que agora o ensino de computação está se tornando obrigatório, né, em toda a educação básica do Brasil, de forma complementar à BNCC. Então, em resposta a esse ordenamento, aqui a Secretaria, em articulação, né, em parceria com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte, e da UNCME também, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Norte, a gente elaborou, né, nesse regime de colaboração, as nossas diretrizes estaduais para o ensino de computação na educação básica, né? Tentando adequar os nossos documentos curriculares a esse ordenamento nacional, né? Que é tão importante, que reestrutura os currículos. E, evidentemente, a inteligência artificial não poderia jamais ficar de fora desse movimento, né? Então, ela assume um papel muito importante nesse contexto da educação digital e educação imediata, que está como um eixo da PNED e também como um eixo importante desse documento curricular, né? Então, no documento que a gente construiu, ele está no momento em fase de aprovação no Conselho Estadual de Educação, né, para entrar em vigência muito em breve, já em 2026, a gente vai começar o processo formativo, se Deus quiser. Então, dentro do nosso documento, a gente busca trazer a inteligência artificial ao mesmo tempo como uma ferramenta, né, docente para os discentes também utilizarem em suas práticas, em suas vivências de ensinar e de aprender, mas assim como um objeto de estudo dentro do currículo. Então, o estudante ele vai aprender sobre a questão do algoritmo, sobre a questão dos vieses, e isso está posto, né, nas próprias habilidades e competências que a BNCC da computação traz, e a gente buscou inserir no nosso organizador curricular
algumas sugestões didáticas voltadas para isso, né? Sugestões didáticas bem pertinentes ao nosso contexto local, ao contexto aqui da nossa rede mesmo, do nosso estado, para buscar desenvolver junto aos estudantes essas competências, né? Então, a inteligência artificial, né, de forma bem sintética, dentro desse contexto, né, do documento curricular, vai fortalecer a aprendizagem do estudante nessas perspectivas da cultura digital e do pensamento computacional e do mundo digital, né, que são os eixos da BNCC da computação, né, em sintonia com esse documento ordenador do Ministério da Educação e as políticas vigentes de educação digital, tanto a nível nacional quanto a nível estadual também. Pronto. Falando agora de algumas experiências exitosas que a gente vem desenvolvendo, eu queria destacar uma das primeiras experiências que a gente desenvolveu enquanto coordenadoria de inovação e tecnologia, né? A nossa coordenadoria, ela foi instituída de forma bem recente no contexto aqui do organograma da secretaria. Então, a gente começou a existir oficialmente em janeiro de 2024. E o cenário que a gente encontrou foi um cenário assim preocupante, no sentido de que a gente precisava realmente correr atrás para que a nossa rede, o nosso estado não ficasse para trás nessa corrida em busca, né, da questão da inovação, no sentido de inserir a cultura digital, as inovações no contexto das nossas práticas pedagógicas docentes, para que a gente não ficasse na contramão da evolução também, né? Presos ainda a práticas antigas. Então, quando a gente assumiu a coordenação, foi perceptível, né? Por exemplo, um dado simples, né? A gente tinha disponibilizado para os professores contas institucionais de e-mail com acesso às ferramentas Google, mas muitos deles não sabiam da existência dessas contas. A maior parte dos professores não sabiam da existência, não sabiam como acessar, não sabiam utilizar o e-mail. Então, o diagnóstico que a gente fez foi bem preocupante. Menos de 5% das contas tinham sido feitas login pela primeira vez. Então, a gente fez uma experiência formativa englobando todas as nossas 16 regionais, né, com quase 1.000 inscritos, né, 952 inscritos, 681 participantes de modo presencial e 285 participantes em formato híbrido. Então, nessa formação, a gente tratou das ferramentas Google e a gente trouxe um enfoque especial para a inteligência artificial da Google, né? Falando de como utilizar de forma ética, de forma crítica, como pode ser uma ferramenta valiosa no sentido de automatizar alguns processos, né, que são mais burocráticos do fazer do professor. Então, foi uma experiência inicial que nós tivemos, né, uma das primeiras experiências formativas nesse nosso formato de coordenadoria de inovação, e a gente conseguiu já um resultado bem expressivo, conseguiu movimentar o uso dessas contas institucionais de forma bem expressiva, que realmente era um recurso que não estava sendo utilizado pelos docentes. Outra experiência exitosa que a gente gostaria de destacar é a atuação dos agentes regionais dos núcleos de apoio em tecnologias educacionais, né? A gente aqui atua na secretaria mesmo, no órgão central, mas nas diretorias de ensino, a gente encoraja muito aos agentes locais para fazerem seus diagnósticos próprios, identificarem quais são as demandas, e eles têm autonomia, né? Dentro, evidentemente, das nossas diretrizes curriculares e tudo, mas eles têm autonomia para realizar atividades formativas que sejam mais alinhadas com as demandas locais. Então, o nosso professor Luiz Antônio Santos, que é o supervisor de tecnologia da nona DIREC, que fica no município de Currais Novos, na região ali do Seridó, bem do sertão mesmo, ele desenvolveu e aplicou
uma oficina de inteligência artificial a favor do ensino e da aprendizagem, né? Que foi uma oficina também introdutória a essa questão da engenharia de prompts aplicada ao contexto escolar. Então, ele fez essa oficina voltada para professores, mostrando como a inteligência artificial pode apoiar os professores, né? Então, ele trouxe essa questão de como criar prompts que sejam efetivos, voltados para os objetivos, né, de cada professor, e a integração da inteligência artificial no cotidiano da escola mesmo, né? Desmistificar um pouco a questão da inteligência artificial e tratá-la como uma aliada. Então, alguns dos aprendizados, né, da oficina do professor Luiz, que ele se propôs, né, a trabalhar foram esses aqui, da criação de prompts, utilização de IA para otimizar algumas estratégias pedagógicas e automação também de tarefas que são recorrentes, né? Então, ele fez de forma bem mão na massa mesmo, criando os prompts em tempo real, mostrando o resultado, colocando os professores para criar também os seus próprios prompts. Foi um momento também bastante significativo. E outra experiência que a gente destaca é do NAT da segunda regional, que fica no município de Parnamirim, aqui na região metropolitana de Natal, né? Foi a criação de um aplicativo que está em fase de teste, está em fase piloto, mas tudo dando certo, ele vai ser disponibilizado para toda a rede. E é um aplicativo que visa a criação do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado para os estudantes que têm necessidades educacionais específicas, utilizando inteligência artificial, né? Então, o aplicativo, ele analisa automaticamente o perfil daquele estudante e ele traz algumas recomendações pedagógicas que são personalizadas para ele, né? Que são geradas por IA e o professor vai lá e revisa, faz algum ajuste, estrutura, né, as estratégias pedagógicas que são específicas para aquele estudante e são compartilháveis, né, para os demais professores. Isso dentro de uma interface bem amigável, simples de utilizar, que é acessível pelo computador ou pelo notebook, né? Então, é uma ferramenta muito legal, porque além de personalizar o ensino, fortalecer a questão da inclusão, ela ajuda a sistematizar todos esses planos em um só lugar, porque acaba acontecendo de eles se perderem, às vezes, de um ano para o outro, né? O aluno muda de escola e o plano que ele tinha na escola anterior, às vezes, não fica acessível para a escola que ele vai. Então, é uma ferramenta bem interessante e ela é bem articulada com as nossas políticas, né? Tanto a política de educação digital do Estado como a nacional também, e é uma forma muito interessante e humanizada mesmo de integrar a IA no cotidiano escolar, na vivência do professor e na vivência das famílias também. Então, alguns impactos, né, que a gente já vem notando a partir dessas nossas primeiras experiências, essas nossas primeiras vivências, é a questão do alcance. A gente tem tentado alcançar todos os territórios do estado, não conseguimos ainda alcançar todos os professores, porque acredito que seja uma questão comum a todas as redes, mas nós não temos pernas o suficiente para alcançar todo mundo, então a gente aposta muitas vezes em alternativas que sejam remotas ou que sejam híbridas, mas ainda é um cenário bastante desafiador, né? A questão da adesão dos nossos sujeitos a essas modalidades de oferta. Mas temos notado um grande potencial nessa questão da transformação das práticas. A gente já vê os professores, já vê os estudantes percebendo o potencial da IA em contextos pedagógicos, né, especialmente para essa questão de planejamento, para a questão de avaliações, de criação de estratégias de trabalho mais personalizadas para cada estudante. E um dos grandes ganhos, né, na nossa visão, é a questão de consolidação dos NATs, né, que são esses agentes locais, como referências nessa questão da educação digital. A gente preza muito pelo nosso protagonismo, né, enquanto professores, enquanto profissionais, na questão do desenvolvimento da formação docente
no contexto de educação digital. E, evidentemente, de forma sempre alinhada às nossas políticas nacionais e estaduais vigentes. E deixa eu só passar aqui para o próximo. Nossas perspectivas futuras, né, incluem o crescimento e o fortalecimento dos nossos processos de formação continuada, né? A gente vai embarcar agora em 2026 num processo formativo muito voltado à implementação das nossas diretrizes curriculares para o ensino de computação na educação básica. Então, a IA certamente será uma grande pauta dentro desse contexto formativo. A questão da pesquisa e da inovação, a gente busca sempre documentar esses impactos, transformá-los em evidências que vão embasar a tomada de decisões. A questão da integração curricular também, né, de forma a incorporar a inteligência artificial progressivamente nos currículos, nas disciplinas, em todas as etapas da educação básica, né, de forma crítica, consciente, e estabelecer e fortalecer a nossa rede de colaboração, né? Nós já trabalhamos em regime de colaboração do Estado, municípios, né? Também com o MEC. Temos grandes parceiros nas instituições superiores de ensino aqui da nossa região, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual também, o Instituto Federal, são grandes parceiros nossos, bem como instituições do terceiro setor, né? Unidas nesse propósito de transformar o Rio Grande do Norte numa referência nacional na educação digital pública. Então, a gente encerra por aqui nossa fala, né? Colocamos à disposição, aí estão nossos contatos, e agradecemos imensamente a oportunidade, em nome da nossa coordenação e da Secretaria de Educação. Muito grata. Muito obrigada, Amanda, muito obrigada ao Yuri, os que representaram aqui a região Nordeste. E passo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônias, o Tiago, para a gente prosseguir com o nosso trabalho. Obrigada, Yuri, obrigada, Amanda. Agradecemos mais uma vez a contribuição do Nordeste. Dando sequência às nossas apresentações do dia, que foram tão ricas, teremos a contribuição do terceiro setor brasileiro no campo da IA, na educação. Começamos com a senhora, doutora em educação, Sônia Dias, gerente de desenvolvimento e soluções da Fundação Itaú. Durante este bloco, será compartilhadas experiências e perspectivas sobre o apoio do terceiro setor à educação com IA. Senhora Sônia Dias, você tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Perfeitamente, Sônia, estamos lhe ouvindo. Estamos Então, tá começando com uma pequena audiodescrição antes de você começar a sua apresentação, tudo bem? bom. Claro, sim, muito obrigada. Tiago, né? Muito obrigada, Tiago. Então, meu nome é Sônia Dias, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo até a altura do ombro, os cabelos escuros, ondulados, uso um óculos cor de vinho, tô com um batom meio aqui avermelhado. E, enfim, estou feliz aqui. Tenho 59 anos, então aí já diz um pouco, né, do meu rosto também. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, professora Isabela, que eu já tive o prazer aí de encontrar em outras vezes, a toda a equipe também, Cristiane, eu agradeço aqui, estou vendo também o intérprete, então a todos que estão também nos apoiando e tornando possível esse momento. Fico feliz de poder reencontrar, vi aqui, né, a fala anterior era do professor Yuri, eu sei também, já aqui pela Fundação, nós fazemos alguns também projetos com a Undime, é um parceiro muito antigo, e enfim, outros convidados que eu também vi na agenda. Então, muito obrigada mais uma vez, professora Isabela, por esse convite. Nós que agradecemos, Sônia, sempre parceiro, sempre, né, trocando figurinhas, nos encontrando pelo caminho, aprendendo e ensinando aí sobre IA.
Então, É por verdade. favor, nos conte o que que a Itaú está fazendo, o que nos reserva para frente. Vamos lá. Eu mandei uma apresentação, atualizei aqui com a Cristiane, né? Se você puder colocar. Acho que até pode ir para a próxima. Essa foi uma apresentação sobre IA, um edital de IA na educação. E acho que só para também trazer aqui para vocês, eu vou contar um pouco logo mais sobre um edital de IA que nós fizemos no ano passado, então é inteligência artificial aplicada à educação, com diferentes projetos, mas nós temos muito também uma forma de trabalhar na fundação, que a gente tem uma articulação grande com pesquisas. Então, também o que nos levou, né, ao trabalho e a um edital com inteligência artificial. Nós fizemos uma pesquisa pelo nosso observatório e uma outra organização, que é o Equidade Info, de como os estudantes, por que que é importante falar de IA, né? E aí, 8 de cada 10 estudantes, isso em novembro, dezembro do ano passado, talvez esse número até já seja maior, já diziam que utilizavam as suas ferramentas de IA, as ferramentas de IA em sua vida. Boa parte deles na escola, para ampliar o conhecimento, para se divertir, para estudar, para pesquisar, 90%. E os dados desse ano, né, ao longo de 95, têm nos mostrado, inclusive, que também os adolescentes, especialmente, mas não só, têm utilizado a IA até como um amigo, como um consultor, como um terapeuta, que esse é um outro aspecto que, inclusive, nos preocupa. Então, dado que esse número tão expressivo no uso da IA, nos levou tanto a um trabalho, né, com o edital e a outros que eu vou mostrar a seguir. Pode passar, por gentileza. Pode ir para o próximo. Aí são mais alguns números e que provavelmente também esses números já são, eu não vou falar todos, que senão para não ficar muito exaustivo, mas a gente tem, por um lado, né, 80% dos professores que concordam que a IA pode e provavelmente deve ser usada como uma ferramenta pedagógica, mas 62% deles que sentem que precisariam incluir nas suas formações, né? Módulos que indiquem como usar a IA na educação, né? Então, a gente tem, por um lado, os alunos estudando, já usando a IA, os professores concordando, mas a gente tem um meio de caminho bastante grande que tem esse questionamento sobre qual é a formação necessária para os professores usarem a IA, qual é o seu uso efetivo como pedagógico, como ele não vai substituir o professor, mas então de que forma realmente esse professor usa a IA como um apoio, como ele usa a seu favor, né? E apesar da percepção positiva, né, 48% dos professores relatam que não usam a IA para desenhar planos de aula, né? Então, acho que esse vai para algum dos pontos de alerta. O próximo, por favor. Ao mesmo tempo, vamos aí para outros dados, né? Um dado que a gente fez e que eu acho um instituto de pesquisa, né, Paulo Montenegro, que é sobre o INAF, que é o Índice de Analfabetismo Funcional, e que ele tanto analisa, né, uma leitura de dados de algum texto pequeno, identificando pessoas que são alfabetizadas, mas não conseguem ler e entender um texto de fato, né, entender e interpretar um texto. Então, a gente tem aí pessoas que têm um nível elementar, né, até, digamos, anos iniciais, que está em torno de 67% de adultos, aqui a gente está falando de adultos, que são consideradas analfabetas funcionais. Elas leem e não entendem o que elas leem. A gente tem, inclusive, entre a população de 15 a 64 anos, 53%, isso quer dizer, a maioria da nossa população, com uma taxa média de analfabetismo funcional. O que isso quer dizer?
que elas leem um texto, podem ler uma notícia e elas entendem parte dessa notícia. Elas vão ler uma bula de remédio, vão entender parte disso. Quando elas forem ler o que é compartilhado em mensagens de WhatsApp e em outras coisas, elas têm assim uma baixa compreensão do que está escrito lá, ou uma compreensão bastante superficial, o que é um dado muito alarmante para a gente. Aqui não está, mas depois vocês posso compartilhar o acesso a essa pesquisa como um todo, que a gente tem, inclusive, entre as pessoas, entre universitários, cerca de 10% deles como analfabetos funcionais. Então, acho que tem aí alguns dados bastante preocupantes e acho importante trazer aqui, porque quando estamos falando de inteligência artificial, especialmente das inteligências, né, dos LLMs, dos que vão trabalhar com chatbot, ChatGPT, Gemini e todas essas, a gente está trabalhando principalmente com produção de texto, né? E é uma produção feita a partir de prompts, né, que são formulações que são feitas e que a pessoa precisa conseguir formular isso, mesmo que seja oralmente, mas ela precisa formular. E aí, até fazendo um parêntese aqui, né, o Brasil também tem sido considerado um dos países que mais usa no WhatsApp as mensagens por voz, né? Justamente pela dificuldade das pessoas em escreverem. Outro lado também, lá, aí só detalhando, 67% dos alfabetizados têm esse desempenho médio. E aqui, olha, né, até entre nível superior, a gente tem 23% de pessoas com nível superior, com 38%, enfim, 27% aí, um número razoável de pessoas que não estão com o domínio da alfabetização. A gente está no nível superior com proficiente apenas 23%. Então, acho que quem é daqui também e trabalha com graduação, com estudantes de graduação, tem percebido as dificuldades em produção de texto, né? Bom, podemos ir para o próximo. O próximo slide, por favor. Outra coisa que também a gente tem considerado importante na Fundação Itaú, a gente trabalha com a perspectiva da educação e da educação integral, então considerando a relação do aprendizado, não só o aprendizado língua portuguesa, matemática e esses conhecimentos que também que são tão importantes, né, que são esse consolidado ao longo aí da nossa humanidade, mas também os conhecimentos e os aprendizados advindos da arte e do esporte. E a gente também tem alguns estudos o quanto essas outras atividades, essas outras expressões, e aqui são as expressões das artes, né? Quanto a música melhora o raciocínio espacial temporal, o teatro aprofunda o entendimento sobre comportamento e narrativas, a dança ensina persistência, artes plásticas auxilia a interpretar o mundo de maneira diferente e plural. E quando a gente olha de novo aqui, pensando a inteligência artificial, o quanto ela também pode e deve nos aproximar disso, ela deve ser mais um componente de aprendizado. Pode passar para o próximo, por favor. O próximo slide. Isso. Outro ponto que também nós consideramos, essa é uma das minhas pesquisas preferidas da Fundação, que nós fizemos, se chama Cada Hora Importa. Essa é uma pesquisa em que nós analisamos as ofertas de aprendizagem entre crianças mais pobres e crianças que são de classe média ou acima disso, e que têm acesso, portanto, a viagens, trabalho de escola feito com seus pais, aprendizados nas férias, horas de educação infantil, creche, pré-escola, atividades extracurriculares, né, como cursos de idioma, esportes, atividades culturais, cinema, teatro, e, além disso, também a aprendizagem em internet.
Quando a gente faz um estudo comparativo das ofertas de aprendizagem das crianças mais próximas e de crianças que tenham uma renda per capita acima de 2.400, que esse era o valor de corte, e aí considerado crianças de classe média para cima, nós chegamos à conclusão de que a criança de 14 anos, ela chega com 7.000 horas de aprendizagem a menos que uma criança de classe média. Isso equivale a 4 anos de escolarização. É muito tempo. Muito, muito, muito tempo de atraso. Então, a gente tem uma defesa muito intensa da oferta de educação integral para todas e cada uma das nossas crianças e que tenham acesso nas suas escolas. E aqui, inclusive, o aprendizado de internet e o aprendizado de IA. Próximo slide, por favor. E aqui, isso que eu já fui trazendo, né, o que representa, são quase 4 anos, se isso pensando numa escola de carga horária integral, se for uma escola regular de 4 horas, isso equivale a 8 anos, então a criança chega com 14 anos, com 4 ou 8 anos de distância de aprendizagem, né, de defasagem de aprendizagem, acho que é o mais correto. Mas acho que eu já discorri sobre isso, próximo slide, por favor. Pode ir para o próximo. Outro dado que eu acho também importante, além dessa defasagem, a gente tem uma questão de trajetória escolar, um outro estudo que nós fizemos, considerando um coorte de crianças nascidas em ano 2000, 2001 e 2002, acompanhando essas crianças, depois adolescentes e jovens por 20 anos, a gente chega à informação de que apenas 5 de cada 10 estudantes têm uma trajetória regular, ou seja, elas completam o terceiro ano do ensino médio com 18 anos, sem abandono, sem reprovação e sem repetência, né? Ao nono ano do ano fundamental, desculpe, não o ensino médio, ao nono ano do ensino fundamental, apenas 50%. Bom, o próximo, por favor. Também, aí nós temos as questões que eu acho que também já deve ter sido debatido aqui sobre aprendizado adequado, e eu trago com destaque os dados sobre os anos finais, que é é uma das etapas que a gente trabalha, né, pré-escola e anos finais, e aqui só 35% dos estudantes têm um desempenho adequado, não é superior, adequado em língua portuguesa, e apenas 15% tem um desempenho adequado em matemática. Isso sem desagregar para dados de gênero, raça e socioeconômico. Esses são os dados médios. O próximo, por favor. Aqui, acho que só que tem em gráfico, né, detalhando aqui também os dados de aprendizado adequado na quinta e na sexta série, mas acho que eles só vão confirmando o que a gente já falou. Pode passar para o próximo, por favor. Esse também, que aí vai mostrando só que no ensino médio isso se agrava, especialmente na matemática, a gente só tem 5% dos alunos, isso quer dizer, de cada 100 alunos do ensino médio, apenas 5 saem com aprendizado adequado de matemática. Pode passar para o próximo. Aqui é só também essa confirmação, né, enfim, dos dados do SAEB e que também se repetem no PISA, e que mostram especialmente os dados tão baixos, né, em matemática, o quanto eles acabam nos impactando com um baixo desempenho no pensamento criativo. E aí eu volto de novo para a importância da matemática, de uma melhor proficiência em termos dos aprendizados, não só de língua portuguesa e matemática, que são os que a gente tem medido, mas de forma geral, para que eles possam se expressar num uso que seja bastante, não só efetivo, mas também produtivo e
não só como, eu quero dizer, da inteligência artificial como um usuário que recebe dados já trabalhados, mas também um usuário que contribui com os seus dados e aprende e usa de forma pedagógica, esses dados tão preocupantes em termos de aprendizado, a gente também acredita que eles acabam impactando a forma como a gente usa a inteligência artificial. Pode passar para o próximo, por favor. Já vou. E aí, então, pensando no papel da inteligência artificial e como ela pode nos ajudar, né? A gente entende que a inteligência artificial ela pode ser utilizada e ser um apoio, né, para o professor, especialmente quando ele pensa no seu planejamento. A IA pode ajudá-lo a fazer provas diferentes a partir de um conteúdo que ele já planejou, pode ajudá-lo a construir as suas atividades. Quando a gente pensa, né, nos nossos professores, que muitas vezes têm múltiplas jornadas, tem muitos alunos, falando aqui dos professores da rede pública. Então, a IA pode ser uma ajuda no sentido de economizar esse tempo de planejamento. Não substitui o planejamento do professor, mas ela pode ser um apoio para que ele, nessa gestão do tempo. Pode ajudar o professor no feedback imediato, conforme ele olha as provas dos seus alunos e dependendo do seu formato ou aplicativos que já existem e que podem ajudar nesse feedback imediato e mais individualizado também com rubricas, como ele pode ter um determinado conteúdo, como que ele vai organizar aquele conteúdo e depois fazer as suas avaliações. Então, ele entender até que ponto naquele conteúdo é o proficiente, qual é o adequado, qual ele precisa trabalhar, e a partir disso, por exemplo, fazer o planejamento das suas avaliações. Ele pode ajudar a ampliar práticas de tutoria, checagem de passos, simulações. E isso aqui também a gente está se baseando, né, nos documentos da Unesco, da OCDE, e também o quanto a gente tem algumas evidências, né, que vão trazendo efeitos positivos quando ela está alinhada a objetivos pedagógicos. Então, por exemplo, a gente tem visto algumas sugestões de atividades de professores que não é só assim, bom, explique a fotossíntese, e aí faz uma coisa assim, mas alguma pergunta que ajude no raciocínio crítico, ajude a apoiar esse estudante. Aqui ele pode ter um texto produzido pela IA, tá tudo bem, mas ele vai fazer a revisão crítica daquele texto. E isso ele pode, né, usando dessa forma, a IA ela pode se tornar mais positiva e um apoio para o desenvolvimento da capacidade leitora, de desenvolvimento de diferentes gêneros textuais, porque ele pode usar a IA como um teste, como é fazer uma crônica com essas e essas coisas, com essas e essas características de tempo, de duração, de espaço físico, de acontecimento. Isso tudo se torna um exercício também e um aprendizado para o professor, para o aluno, mediado pelo professor, e esse pode ser um exemplo, né, de uso pedagógico da IA. E, além disso, também ela tem sido usada como alguns modelos preditivos, né, busca ativa, inclusive o Unicef, né, que tem um programa de busca ativa e outros, têm usado também como uma forma de pensar o uso pedagógico da inteligência artificial. E aí, para encerrar, eu vou só para os pontos de atenção que a gente também tem pensado aqui na Fundação também, e, enfim, com diferentes parceiros. É o próximo slide, por favor. Então, acho que a gente tem algumas questões sobre a ética, né, no uso de IA, o que é correto dizer, o que o que está correto nessa interação, que isso passa, por exemplo, na questão dos direitos autorais. Se o texto é da IA, ele então vai ser atribuído a quem faz o prompt, como se usa de forma ética
a IA, né, dando todos os devidos créditos, né, a situação, a questão da segurança. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa percepção de que o uso da IA, ela muitas vezes, muitas vezes não, estamos alimentando o tempo todo com os nossos dados, e quais são os dados seguros de serem compartilhados. Por exemplo, os dados escolares. Quais são os dados que se pode compartilhar de alunos, de professores, de escolas, que não comprometa a segurança, né? A gente tem uma lei no Brasil, que é a LGPD, que é bastante rigorosa nesse sentido, e que ela também precisa ser aplicada ao ambiente da inteligência artificial. A questão da centralidade humana, que a IA é uma inteligência artificial, não é uma inteligência humana e não nos substitui. Toda a ação feita pela inteligência artificial e tudo que se pede pela inteligência para a inteligência artificial tem a mediação humana, precisa da mediação humana, e ela precisa depois ser avaliada por humanos também, né? Assim faz o texto, mas como nós, humanos, estamos nessa centralidade, né? O foco pedagógico, que acho que já falamos bastante, a importância do pensamento crítico. Eu me lembro agora de uma das primeiras imagens, que era uma primeira imagem que era o Papa, se não me engano, o Papa, ainda era o Papa Francisco, vestido de guerrilheiro, se não me engano, era alguma construção de imagem que não batia muito, assim. Então, é o quanto a gente precisa ter um pensamento crítico para analisar o que a IA traz, né? Muitas pessoas aí, quando ela começa a trazer é, é, mensagens estranhas, né? Ou, assim, a gente fala que ela alucina, mas tem uma questão do pensamento crítico, né? De vez em quando eu de brincadeira, pergunto assim para o chat GPT ou para o Gemini, o que quer dizer o ditado a bota é torta? E não existe esse ditado, mas ele inventa um significado. Mas eu sei que eu estou inventando, mas daqui a pouco pode ser que ele vire uma. Alguém fala assim: nossa, existe esse ditado, quem que inventou? E não foi eu que inventei aquilo, e não é ditado nenhum. Então, nosso pensamento crítico, ele precisa estar ativo o tempo todo. E não é porque a IA nos respondeu que vai estar sempre certo, né? É assim quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma notícia, e a mesma coisa precisa se repetir com a IA. A questão do direito à realidade. Esse é um aspecto que, especialmente o Saron, que é o presidente, né, da fundação, ele tem escrito alguns artigos sobre isso, que é a questão do direito à realidade, que eu acho que é um tema que parece meio estranho, mas ele é muito importante. Quando ele fala do direito à realidade, é que muitas vezes, e essa pode ser um dos pontos da inteligência artificial que nos leve a acirrar ainda mais as nossas desigualdades, porque a gente tem um movimento que, puxa, é mais barato criar imagens por IA, talvez seja mais barato depois, daqui a algum tempo, criar viagens, memórias de viagens ou outras coisas relacionadas a isso a partir da inteligência artificial. Agora, qual vai ser a realidade de verdade, né? Onde estaremos de verdade? Que talvez aí as pessoas que tenham mais dinheiro, talvez seja isso, né? Vão poder viajar de verdade, vão poder realmente se deslocar. Aqueles que têm menos dinheiro vão estar apartados e com outro tipo de experiência. Então, que a gente também tenha direito, todos nós, a experiências reais, né? A virtualidade, todas essas outras experiências são importantíssimas e fazem parte da nossa contemporaneidade, mas precisamos também reforçar o direito à realidade. Por exemplo, estamos criando uma série de personagens, de livros, de imagens, de inteligência artificial, que hoje nós sabemos, por exemplo, essa imagem do Papa Francisco com uma imagem de guerrilheiro, digamos.
Hoje se sabe que essa é uma imagem verdadeira e que isso nunca existiu. Mas será que daqui a 100 anos isso vai ser também possível? Como que as pessoas vão distinguir o que foi criado e o que realmente foi de verdade? Então, ele tem feito bastante essa reflexão. E, para terminar aqui, a questão das mudanças climáticas, que é assim, me parece, e acho que a professora Isabela com certeza tem essa informação mais correta, mas que cada pergunta que a gente faz para um chat GPT, está em torno de, acho que 20 ou 30 litros de água, mais ou menos, para a resposta. E que esses equipamentos todos, né, que produzem inteligência artificial, eles usam de enormes fontes de água para manter a sua refrigeração. Então, eles têm um impacto ambiental bastante grande. Então, acho que esse também é um outro aspecto para se lidar. Bom, então, aí, só para sair dos pontos de atenção e finalizar, eu agradeço aqui o tempo de fala e o convite mais uma vez, para dizer que nós, da Fundação, nós temos feito aí, além dessas reflexões, né, sobre IA, fizemos também um seminário em 24, outro seminário em 25 e algumas outras ações sobre IA. A gente tem uma publicação sobre isso, eu vou colocar depois acho que deixa eu ver, não sei se está aqui nesse link. Depois eu mando, posso mandar o link de algumas das nossas publicações sobre inteligência artificial. A gente tem também, eu coloco depois no chat também um curso de inteligência artificial voltado a educadores, com diferentes aulas, né? Foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia Social do Rio, e que ele tem conteúdo sobre uso, questões jurídicas, de direitos autorais, de segurança, uso de inteligência artificial e ferramentas voltadas para pessoas com deficiência, e diferentes ferramentas de uso para professor, como criação de apresentações, resumos, planejamentos e tudo mais. E a gente tem também aí um conjunto de projetos que foram selecionados no nosso edital e que a gente tem acompanhado e trabalhado com eles. Então, inteligência artificial para a gente é um dos temas fundamentais da contemporaneidade e que a educação precisa não só estar atenta, mas procurar usá-la a seu favor, dando oportunidades para os professores se apropriarem e interagirem ainda mais com os seus alunos, sempre a favor de uma educação pública, de qualidade e que promova o aprendizado de todas e de cada uma das nossas crianças. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada. Suas contribuições são muito interessantes porque trazem para nós um contexto, né, muitos dados interessantes. E a sua fala me lembrou de algumas informações que eu acho que são interessantes. Hoje nós temos a Finlândia como uma referência de ensino, né? E também uma referência de desenvolvimento. Temos aí, eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, a professora que desenvolveu todo o processo de educação financeira na Finlândia, que é um projeto maravilhoso, Sônia, para a gente trazer para o nosso país, que são, né? Eles são referência mundial, uma referência mundial. Mas o que me chamou a atenção é ela dizer assim para mim: nós éramos um país pobre. O motor da nossa educação da nosso desenvolvimento é uma educação de qualidade para todos. Não existe educação privada. Então, a base do nosso crescimento enquanto nação é essa educação de qualidade em tempo integral, pelo menos com maior quantidade de carga horária para os nossos alunos. E nós temos uma situação, se a gente pode falar aqui no final desse dia de aprendizado, num país muito grande, muito desigual e também com uma diferença curricular muito grande. Então, nós temos diferença no estado, diferença no município, isso torna os nossos desafios muito grandes, e um deles, como você falou, o problema da literacia, né? E nesses vários países que eu pesquisei, agora, por exemplo, eu tive no Egito, e
o problema da literacia lá é muito grande, e conversando com o coordenador da Unesco lá, eu falando para ele, eu falei assim, olha, isso aqui só tem um jeito de resolver, eu falando assim para ele, o único jeito é a gente usar a inteligência artificial para muito rapidamente poder aumentar o nível de literacia. Tá, acabou essa conversa. Cheguei no Uruguai, quando eu vi uma pessoa, uma pesquisadora se não me engano, da Costa Rica, de um pequeno país aqui da América Central. Amanhã a gente vê com o pessoal do Ceibal que vai estar aqui, porque foi no encontro deles que eu fiquei sabendo disso. Mas o que que aconteceu? Porque eu gostaria de falar, porque ela desenvolveu uma aplicação para poder melhorar o aprendizado do espanhol, usando a inteligência artificial. E o mais incrível, os alunos não só usaram para aprender inteligência artificial, mas eles começaram a aprender inglês, eles começaram a aprender outras línguas. Então, se nós construímos esses dispositivos, nós temos esses dados, com essa perspectiva toda que nós estamos vendo aqui ao longo de todos esses dias, e construímos aplicações e que realmente sejam transformadoras, as próprias crianças, os próprios alunos, eles farão a transformação que nós esperamos, né? E a outra coisa que eu achei muito importante, acho muito importante, que nós falamos aqui, nós estamos falando de secretarias, estamos falando de ONGs, estamos falando de universidades, estamos falando de um determinado nível, mas é necessário uma inteligência transgeracional. Nós precisamos ouvir os alunos, porque a educação para eles está muito chata, está muito desmotivada, muito, né? Agora dando zero para os professores em São Paulo como forma de revolta. Nós precisamos ouvir os mais velhos, os nativos, a toda a diversidade social, os professores, mas precisamos também dos nossos alunos para participar dessa construção desse mundo novo na educação, onde a IA é uma parte importante, né? Então, muito obrigada, Sônia. Vamos agora fechar o nosso dia com chave de ouro, né, Tiago? Quem vem Isso lá? mesmo. Temos mais uma apresentadora. Agora seguiremos ouvindo Laura Matos, coordenadora de Tecnologia e Inovação da Fundação Lehman. Passo a palavra, então, para a senhora Laura Matos. Peço que, antes de iniciar a sua apresentação, faça a sua audiodescrição. Tem a palavra, Laura. Obrigada, Tiago. Obrigada, professora Isabela, pelo convite. Prazer estar aqui com você, Sônia, mais uma vez nas nossas empreitadas. Grande parceira nossa aqui também. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou a Laura, eu sou uma mulher negra e estou aqui contando um pouquinho sobre o trabalho da Fundação Lehman. Eu tenho uma apresentação, vocês querem compartilhar por aí ou eu posso compartilhar daqui? Como Vamos você colocar aqui só. preferir. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, vou contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de cases, então acho que vai conectar muito com o que a gente tem falado aqui. Eu quis trazer casos práticos, também estou super à disposição para tirar dúvidas um pouco mais técnicas, para a gente poder debater sobre os pontos que estão sendo colocados aqui. Vou contar um pouco da nossa trajetória, como ela começa com inteligência artificial e onde a gente está hoje, e acho que tem vários pontos interessantes para a gente continuar o nosso debate aqui. Então, podemos seguir? Como foi apresentado, eu sou a Laura, sou coordenadora de tecnologia aqui da Fundação Lehman, estou na Fundação desde 2021 na área de tecnologia. Eu sou mestre em Ciência da Informação pela USP e também sou formada em Ciência da Informação pela UNB, então estou muito feliz de estar aqui a convite também dessa organização. Na Fundação Lehman, a gente tem dois grandes pilares de trabalho. Um é a educação pública de qualidade e a outra é a formação de lideranças. Dentro desses dois pilares, que a gente chama de duas frentes de impacto, a gente trabalha realmente para mudar o Brasil dentro desse cenário. E quando a gente olha para esses dois âmbitos que a gente trabalha hoje, a gente traçou sonhos de 10 anos. Então, no próximo slide, eu vou contar um pouquinho para vocês quais são os nossos sonhos de 10 anos para o Brasil, como que a gente se compromete a trabalhar para ter um Brasil melhor nos próximos anos. A gente começou em 2022, então agora a gente já está um pouquinho avançado nesse trabalho. Mas muito importante dizer que, para além desses dois focos de trabalho, a gente trabalha com o que a gente chama de ecossistema. Então, a gente sabe que uma organização sozinha não tem capacidade de mudar, principalmente problemas complexos, como os que a Sônia apresentou aqui para a gente antes. Então, a gente precisa trabalhar de maneira conjunta com outras organizações do terceiro setor, da sociedade civil, com as universidades, todo mundo junto para que a gente possa enfrentar esses desafios. Então, é um pouquinho da forma como a gente trabalha. E a gente pode passar para o próximo slide. Os nossos sonhos de 10 anos, eles são focados
em educação e lideranças, e a gente tem algumas grandes metas, alguns grandes sonhos mesmo. Um dos nossos sonhos para 2031, que é quando acaba esse plano de 10 anos, é que todas as crianças sejam alfabetizadas até o fim do segundo ano. A gente já teve a apresentação de dados aqui, a gente sabe que a questão, né, da alfabetização, da literacia no Brasil é uma questão extremamente crítica, e a gente realmente acredita que a alfabetização é uma etapa super importante no processo educacional das crianças, e a gente sabe, e há vários estudos que mostram que essa etapa da vida ela é essencial para ditar todo o resto da vida da pessoa também. Então, esse é um ponto de partida super importante que a gente precisa estar atento, e a gente vai falar bastante sobre esse tópico também. Por outro lado, a gente também tem o ensino fundamental, né? Principalmente aqui na Fundação, a gente olha para o ensino fundamental 2, ali do 6º ao 9º ano, e a gente sabe, como foi apresentado anteriormente, que os números de aprendizagem também são muito ruins e caiu drasticamente também junto com a pandemia, né? Então, a gente ainda tem visto reflexos desse problema que foi instaurado, e a gente quer focar bastante para converter, né, os resultados de aprendizagem nessa frente. E quando a gente fala do terceiro grande objetivo aqui, a gente está falando de formação de lideranças. A Fundação ela acredita que as lideranças educacionais, secretárias, diretoras escolares, professores, pessoas que estão em diferentes âmbitos, em diferentes setores do Brasil, são extremamente importantes para que a gente mude isso nos diferentes níveis que precisam ser trabalhados para que a gente alcance os resultados. Então, a gente trabalha com desde bolsas para estudos, mas também programas de formações de diferentes tipos de profissionais. A gente também trabalha, né, com programas de trainee em governo. Então, a gente tem uma estratégia bem diversificada nesse portfólio de lideranças, porque a gente acredita que as pessoas são o vetor realmente para a gente fazer a transformação, e a gente precisa investir nas pessoas para que elas possam estar bem capacitadas e com todas as condições necessárias para fazer as mudanças que são necessárias na alfabetização e nos outros problemas complexos do Brasil também. Podemos seguir? Isso. Então, nessa lógica, eu vou começar a falar um pouquinho da nossa trajetória de IA e olhando para a gente enquanto uma organização do terceiro setor e o que a gente pensa sobre isso no Brasil. Então, vou começar a contar uma história aqui que começa em 2023. A gente pode passar o slide. Bom, a gente sabe, acho que todo mundo foi influenciado por isso, que ali no fim de 2022, né, em novembro de 2022, a gente teve o lançamento do ChatGPT. Obviamente, a inteligência artificial é muito mais antiga que isso, vem desde a década de 50, mas em 2022 a gente teve um grande marco, que foi o lançamento do ChatGPT enquanto uma ferramenta pública e que foi uma das ferramentas que mais rapidamente alcançou 1 milhão de usuários no mundo. E a gente sabe que hoje o Brasil ele é o segundo, terceiro país que mais usa o ChatGPT no mundo. Então, realmente, a expansão dessa ferramenta aqui no Brasil foi muito grande. E quando vem uma ferramenta tão grande, uma onda transformacional em tecnologia tão grande, a gente precisa estar atento, entender o que significa e começar a pesquisar para que a gente possa trabalhar sobre isso. Então, a Fundação Lehman, logo em 2023, em maio de 2023, ela recebeu o Sam Altman. O Sam Altman é o CEO da OpenAI, ele estava fazendo um tour mundial assim que ele lançou o ChatGPT. E aqui no Brasil, ele veio nesse evento, né, que foi ali no Museu do Amanhã, e a Fundação conseguiu organizar para receber ele aqui. E aí, na foto da esquerda, vocês veem o nosso presidente, o Dennis Misny, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, a Nina da Hora, que é uma grande especialista em inteligência artificial aqui no Brasil, e o terceiro, a quarta pessoa ali no canto da direita, é um engenheiro também da OpenAI. A gente trouxe eles para conversar no Museu do Amanhã e principalmente entender qual era a visão da OpenAI ali em 2023, início de 2023, sobre a inteligência artificial. E ali naquele momento a gente já trouxe um pouco da perspectiva de como vocês veem isso em questão de desigualdade e como isso afeta tanto a educação como a questão dos empregos e outros aspectos importantes. Então, acho que foi um pontapé inicial importante para entender que todo mundo precisa estar na mesa quando a gente estiver falando desse assunto. Então, foi aí que começou um pouco da nossa trajetória. Pode passar, por favor. E a gente passa, então, a entender um pouquinho sobre como isso funciona na prática. A gente estava falando bastante de educação aqui, e principalmente falando também sobre esse momento da alfabetização, e a gente sabe que para entender a alfabetização, a gente precisa olhar também para as avaliações. A avaliação é um momento super importante, seja a avaliação formativa, somativa, ela é um momento super importante para que a gente possa entender em que nível o aluno está e rapidamente o professor conseguir traçar planos, criar planos de aula, traçar estratégias para que, de fato, caso a aprendizagem ainda não esteja no nível adequado, isso possa ser revertido.
Então, a gente olha bastante para as avaliações, e acho que só para dar um contexto das avaliações no Brasil, as avaliações são algo que, além de super importante, elas levam um certo tempo do professor hoje, né? Tanto para realizar a avaliação, quanto também para ter os resultados. Então, muitas vezes a gente vê estados, municípios que aplicam uma avaliação e só vão ter resultado 1 mês ou 2 meses depois da avaliação que foi aplicada. Isso, em termos pedagógicos, é muito tempo, porque o aluno ele só está ali por 1 ano naquela sala de aula, dentro daquele aprendizado. E o tempo que a gente perde podendo reverter, podendo aumentar o aprendizado que está acontecendo ali, ele é super relevante. Então, a gente vai um pouco nessa visão. E aqui a gente vai falar da avaliação escrita. Pode passar, por favor. Aqui a gente desenvolveu, junto com uma EdTech, a gente investiu nessa pesquisa, junto com uma EdTech chamada Herb, na correção automatizada da avaliação escrita. A avaliação escrita é um momento em que o professor, a professora, na frente da sala, principalmente focando aqui para crianças em idade de alfabetização, dita palavras e os alunos vão escrever cada uma daquelas palavras. Geralmente é um teste de 5 palavras na avaliação escrita, depois o professor precisa recolher esses materiais e corrigir 1 a 1, identificando se o aluno não só escreveu corretamente, mas dentro do proposto ali para a atividade, se demonstra que o aluno está entendendo ou não o objetivo daquela avaliação. E aí a gente olha para turmas, né, que tem ali em cerca de 25 a 30 alunos, e o professor realmente precisa olhar uma por uma das avaliações, uma por uma das palavras para fazer a correção. E a gente pensou, e se a gente pudesse usar a tecnologia para poder automatizar essa correção? Não tomar o lugar do professor, mas de fato ser um copiloto, algo que apoie ele ali durante o processo da correção da avaliação. Então, esse aplicativo, ele é um processo que ele abre uma câmera, você tira a foto da avaliação e ele sugere uma correção para cada uma daquelas palavras, dizendo em qual nível de avaliação o aluno está, tudo dentro da rubrica da escola, dentro da rubrica estabelecida pelo professor, e aí ele sugere uma avaliação que pode automatizar e ganhar tempo ali do professor, inclusive reduzindo bastante subjetividade. A gente sabe que essas avaliações, elas têm uma certa subjetividade quando precisam ser feitas em larga escala. Pode passar, por favor. E aí, esse exemplo aqui, a gente consegue ver um GIFzinho de como ele funciona, é realmente bater uma foto, ele vai processar a informação e depois vai sugerir um resultado. E a gente viu que a IA, ela, quando bem treinada, ela consegue acertar cerca de 90% em comparação com a média de avaliadores. Então, quando a gente pegou 5 avaliadores diferentes e uma avaliadora que era uma professora especialista em alfabetização. A gente colocou 5 professores para corrigir e também essa especialista para corrigir as mesmas provas. A IA também rodou em cima dessas mesmas provas. A IA acertou cerca de 90% com esses avaliadores médios, com os professores médios. Óbvio que quando a gente olha uma pessoa ainda mais especialista em alfabetização, que olhou com um pouco mais de cuidado para a avaliação, a IA acerta ali de acordo com a média dos professores. Então, tem um lugar interessante da gente conseguir ter uma padronização e diminuir um pouco da subjetividade de como as avaliações são feitas. Óbvio que tem muitos debates aqui para a gente fazer sobre isso também, mas o importante aqui é como que a gente tira a carga operacional que hoje fica sobre os professores, que já tem uma demanda muito grande de afazeres, e que a gente pode liberar tempo para que eles foquem no que é realmente importante, que são as conexões, né, e o foco ali com o aluno, no aprendizado e na mudança realmente que pode ser feita na vida do aluno, e para de demandar tanto tempo para algumas atividades operacionais que podem ser alavancadas com o uso de IA. Esse é um caso bem interessante de avaliação escrita. Pode passar. E a gente também trabalhou, foi um pouquinho mais complexo, para avaliação da fluência leitora. Então, enquanto a avaliação de escrita é uma avaliação que o professor, na frente da sala, dita palavras ali para 30 crianças, a avaliação da fluência leitora, como ela é feita hoje em muitos estados e municípios, ela é feita gravando áudios de crianças. Então, o processo original é gravar o áudio das crianças, são 3 áudios para cada criança, esses áudios eles são armazenados, e depois, geralmente, tem pessoas que são contratadas para ouvir esses áudios, corretores, que são contratados para ouvir esses áudios e determinar a quantidade de erros e acertos que cada criança realizou ali naquela avaliação, e depois determinar qual é o nível de alfabetização que a criança está. Processo extremamente demorado, operacional, que passa por muita gente e que demora um certo tempo para voltar para a escola.
E a gente pensou, e se tiver alguma forma do uso de inteligência artificial também apoiar nesse processo? Sugerir uma correção a partir dos áudios para que a gente possa ter uma devolutiva mais rápida e que possa, inclusive, fazer mais avaliações ao longo do ano, que pode ajudar o desenvolvimento dos alunos. Então, a gente pautou nisso. Pode passar, por favor? E nesse trabalho, a gente fez junto com o que a gente chama de Aliança pela Alfabetização, então não foi a Fundação Lehman sozinha, foi a Fundação junto com outras duas organizações que olham para a alfabetização no Brasil, que é a Associação Bem Comum. A Associação Bem Comum, ela tem um programa de alfabetização que está em 18 estados do Brasil, bem interessante, com resultados bem significativos, e o Instituto Natura, que também acredita nessa causa e junto com a gente topou investir nessa inovação e pensar sobre isso juntos, mas a gente precisava de pessoas especializadas também para fazer isso, e a gente trabalhou com um hub de parceiros. Então, a gente trabalhou com o NIS, que é o Núcleo de Estudos da Universidade Federal de Alagoas, que tem feito trabalhos muito legais no âmbito de IA, também é super parceiro aí da Fundação Itaú. A gente trabalhou com a Herb, que é uma edtech que já tem um certo tempo que está trabalhando aqui no Brasil, e o CAED, que é um centro de avaliações educacionais, que também já trabalha com grande parte das avaliações em escala no Brasil. Pode passar, por favor. Com isso, com a correção da avaliação de fluência leitora, a gente também percebeu que a IA de áudio conseguia chegar em resultados bem relevantes, e aqui é bem mais desafiador, porque a gente sabe que a transcrição de áudios ainda era um processo complicado, principalmente em 2023. Quando a gente fala de áudios de crianças, a gente também está falando de um cenário um pouco mais complicado em termos técnicos, mas foram resultados super promissores e também reduziu bastante o tempo de aplicação dessa avaliação, da devolutiva das aplicações. Importante, como eu falei, só a Associação Bem Comum trabalha hoje com 18 estados do Brasil. Isso dá mais de 1,5 milhão de crianças. Então, fazer a correção nessa escala é realmente algo muito grande e que precisa e pode usar a tecnologia para ser alavancado, ganhar mais agilidade, reduzir custo para que a gente possa fazer para mais territórios e, inclusive, quem sabe, ser incorporado pelo Ministério da Educação e pelos próprios territórios enquanto um bem público. Então, a gente ficou bem feliz com esses resultados. Foi um resultado ali em 2023, a IA ainda estava um pouco menos avançada do que ela está hoje, mas trouxe resultados bem concretos e mostrou que quando a gente trabalha com intencionalidade, aprofundando no problema, ao lado de pessoas especialistas em educação, em pedagogia, a gente consegue chegar em resultados que fazem sentido e que podem, de fato, ser usados. Hoje, a IA já está sendo usada em vários territórios e tem tido resultados bem interessantes, alavancando realmente os resultados que estão sendo colocados ali. Pode passar, por favor. E aí, tudo isso para dizer que ainda em 2023, a gente, olhando para as avaliações de escrita e de fluência, a gente percebeu que tem muita gente pensando sobre isso. E tem cada vez mais pessoas pensando sobre isso. Então, a gente se juntou e fez o que a gente chamou de Demo Day. A gente chamou 11 organizações diferentes que naquele momento estavam trabalhando com o uso de IA em alfabetização, em avaliações em alfabetização, e a gente trouxe cada um para conversar, para trazer, para apresentar o que está fazendo. Aqui a gente tem desde de secretarias que foram lá apresentar, até edtechs que estão apresentando, como eu comentei, o Centro de Pesquisa e Avaliação, universidades, todo mundo ali contando o que está fazendo para a gente poder construir conhecimento conjuntamente. Acho que o principal da inteligência artificial é, de fato, colocar todo mundo na mesa para entender o que está sendo colocado e aprender junto. Porque se a gente quer, de fato, uma tecnologia que não aumente as desigualdades e que, quem sabe, até consiga diminuir algum tipo de desigualdade, a gente precisa que realmente todo mundo esteja na mesa. Então, a gente ficou positivamente surpreso de já, naquele momento, ter 11 organizações que já estavam trabalhando com essa temática de inteligência artificial em alfabetização, e a gente teve um alto público ali interessado em ouvir e contribuir com a gente nessa temática. Então, foi realmente muito legal. E vou contar mais alguns casinhos e fico à disposição também para tirar alguma dúvida e falar mais um pouquinho, mas pode passar, por favor. A gente também, em 2024, fez o lançamento de uma aliança de IA. Então, a Fundação Lehman, também, mais uma vez, junto com outras organizações, que são a Teles Foundation, a Fundação Teles, e a Fundação Ver Mais. Ver Mais é a Vélez em Reis Mais, que é a filantropia da Mariel Reis e do Davi Velez, do Nubank. A gente conjuntamente pensou, e se a gente puder criar um fundo, uma aliança que realmente vai investir em tecnologias de IA para a educação pública no Brasil. Então, foi lançado essa aliança, quem quiser pode acessar aí via o site ou via o QR Code, e é uma aliança que recebe projetos de IA em educação, avalia esses projetos e dentro de uma avaliação que é feita,
apoia alguns desses projetos de educação pública no Brasil. Então, ela tem 4 grandes teses, ela olha para matemática, assistente para professores, tutores para alunos e avaliação, realmente para ter um foco ali de grandes desafios que podem ser endereçados, e tem tido resultados bem interessantes em olhar, contribuir e avaliar quem são as pessoas que estão pensando sobre isso aqui no Brasil. Um trabalho realmente muito interessante. Quem quiser, fique à vontade para acessar. E para finalizar essa rodada de cases, pode passar, por favor? Eu quis trazer também, assim que eu vi que a Sônia ia estar aqui com a gente, eu trouxe uma coisa que a gente fez juntos. Então, recentemente, a gente fez um hackathon junto com o INSPER e também com a AWS, que é a Amazon Web Services, um serviço de ferramentas tecnológicas da Amazon. A gente fez um hackathon juntos. A gente disponibilizou um curso gratuito para formação de pessoas em inteligência artificial e depois a gente se juntou para fazer um hackathon, um momento ali de realmente pessoas que estavam interessadas em construir soluções, e o desafio foi como melhorar o ensino de matemática no ensino fundamental brasileiro. Acho que a Sônia, se quiser, depois pode trazer, mas a gente teve um público bem qualificado, muitos estudantes, uma diversidade muito grande de perfis, de idades, de pessoas ali, diversidade de gênero também, que acho que foi interessante para a gente. E foi muito legal ver alguns grupos criando soluções completamente novas com inteligência artificial para o desafio da matemática no ensino fundamental brasileiro. Acho que é muito menos sobre ter a bala de prata, a gente não acredita que a IA, né, vai chegar para realmente substituir a aprendizagem ou substituir o professor, mas, novamente, todo mundo precisa estar na mesa pensando, e é muito legal ver as soluções que surgem, e assim como a professora Isabela estava trazendo, muitas dessas pessoas são alunos ainda, né? São alunos da graduação, são pessoas que acabaram de se formar no ensino médio, talvez provavelmente tinha até alguém ali do ensino médio também. Então é muito legal pessoas que vivem a dor da aprendizagem, muitas vezes também propondo soluções que podem surgir. Então acho que foi um momento muito rico, muito, muito legal mesmo conseguir proporcionar esses momentos. Então, para finalizar aqui, tem mais uma coisa que eu separei. Pode passar, por favor. Acho que quando a gente... acho que vai ficar sem acesso, mas tudo bem, já já eu libero aqui. E a gente manda. Mas eu queria trazer também a questão do... Deixa eu liberar aqui um segundo. Um segundo. Compartilhei, vamos ver se vai ser possível. Mas eu queria trazer aqui um caso da Nova Escola. Então, como eu comentei, a gente trabalha com um ecossistema de organizações. A Associação Nova Escola é uma dessas organizações que está no nosso ecossistema. A Associação Nova Escola, talvez alguns conheçam pela revista Nova Escola, que foi uma revista muito famosa aí no Brasil para professores da educação pública. E hoje tem um site que é um dos sites mais acessados para acesso a planos de aula, e recentemente eles também têm explorado muito fortemente a área de inteligência artificial. Então eles já tinham um acervo muito grande, já tinha uma conexão com milhões de professores, literalmente milhões de professores acessam o site mensalmente, e eles também se disponibilizaram a pensar nesse desafio da inteligência artificial, tanto para gerar conteúdo de qualidade, e aí realmente de qualidade para os professores, mas também para escrever planos de aula, escrever notícias e fazer formações sobre inteligência artificial para professores da educação pública. Então, e uma das coisas mais legais que tem aqui é que eles estão trabalhando muito com WhatsApp. Então, se depois vocês tiverem a oportunidade de entrar no site, vocês vão poder testar o criador de plano de aula no WhatsApp, porque aqui tem uma informação muito importante que acho que a gente precisa trazer para essa roda também. Apesar da inteligência artificial ser uma tecnologia extremamente transformadora, a gente precisa lembrar que grande parte das escolas hoje ainda não tem acesso à conectividade, né? A gente também tem uma organização parceira que se chama MegaEdu, que trabalha para conectar todas as escolas do Brasil, mas isso não é uma realidade de grande parte das escolas do Brasil ainda. Então, quando a gente fala de escolas que não têm acesso à internet, como que a gente pode estar falando da inteligência artificial e como que isso pode estar impactando nessa desigualdade que já está sendo gerada? Então, o uso do WhatsApp é uma ferramenta potente, por exemplo, para viabilizar o acesso à inteligência artificial em ambientes com baixa conectividade. E também tem outras técnicas que hoje estão estabelecidas, como IA offline e outros aspectos que podem ser pensados, mas a gente ainda precisa falar também sobre a questão da conectividade. E a Nova Escola tem trabalhado com essa criação de planos de aula em WhatsApp, e tem sido muito interessante as pesquisas que eles têm feito
como eles têm atingido professores, principalmente do Norte e Nordeste, e outros perfis de professores diferentes dos que acessavam os planos de aula no site. Então, tem sido muito interessante ver também a tecnologia podendo chegar onde antes ela não estava chegando e estava realmente aumentando a desigualdade. Então, eu vou finalizar aqui. Acho que a minha fala foi realmente para trazer exemplos de como a gente tem pensado a inteligência artificial na educação. É um caminho que precisa expandir. A gente sabe que toda semana tem alguma novidade muito importante colocada na mesa sobre a inteligência artificial, o novo melhor modelo do mundo, mas eu acredito, e a Fundação também acredita e tem trabalhado para isso, de que a gente precisa conseguir expandir o debate da inteligência artificial para toda a sociedade, trazer todo mundo para a mesa, pensar em soluções que, de fato, sirvam para todo mundo, que tenham profundidade pedagógica, mas que a gente possa também usar essa oportunidade para gerar alguns avanços no aprendizado e, de fato, aprender junto sobre isso. Então, estou super à disposição para tirar qualquer dúvida técnica também que tenha ficado e agradecer novamente o convite da professora Isabela, todo mundo que fez parte aí dessa organização e, novamente, saudar a Sônia, é um prazer estar aqui com você. Maravilha, muito obrigada, Laura, muito obrigada, Sônia. Vocês realmente são uma parte muito importante de todo esse trabalho e a gente está bastante sintonizado, né? Foi engraçado que eu comentei com vocês essa experiência desse aplicativo entre vocês duas, né? Então a gente está quase lá já fazendo um aplicativo como esse. Vocês também aí trabalhando com os planos de aula, com a BNCC, nós aqui no projeto e agora treinando um chatbot para que a gente possa fazer um alinhamento dos planos de aula, do plano de ensino dos professores do Distrito Federal, já podendo acrescentar o currículo em movimento e todas as diretrizes que são as diretrizes curriculares daqui, né, para de tal maneira que o professor possa fazer uma transformação digital apoiado no chatbot, mas já alinhado com as diretrizes nacionais, locais e também internacionais. Isso aí é bem importante. E o que eu gostei muito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo também é né, como eu falei, essa multigeneracionalidade, né, disso. E parabéns às duas instituições por estarem aí trazendo tanta força para o Brasil nesse aspecto. Vocês são uma parte muito importante desse ecossistema. Muito obrigada, então, a todos vocês que participaram desse dia de hoje. Eu gostaria só de finalizar dizendo para o pessoal do YouTube que não se desesperem. Na quinta-feira, o nosso evento continua, nós vamos responder as dúvidas de vocês. Nós temos muita coisa legal, nós temos o Ceibal do Uruguai, temos o Sênia do Chile, né? Estamos aí trazendo os outros estados do Brasil, Paraná, Amazonas, Piauí, ou seja, muita coisa boa, Instituto Reúna, CIEB, então são todos muito bem-vindos a estarem aqui com a gente na quinta-feira, então, de 2 às 6. E dou a última palavra para o Tiago encerrar o nosso evento, então. Obrigado, professora. Acredito que encerramos esse primeiro dia de seminário com chave de ouro. Agradecemos a participação de todos e todas. Esperamos vocês novamente no dia 27 de novembro, no mesmo horário, às 14 horas. Tenham todos uma ótima noite. Então, pessoal, muito obrigada, boa noite. Até breve, até quinta. Tchau.